O vigia grita: "Iceberg bem à frente!" O Titanic bate no gelo. A água começa a inundar tudo. Os passageiros da terceira classe são trancados. Não há botes salva-vidas suficientes para todos. O pânico se instala. Os violinos estão tocando. O navio afunda. Bem, todos já conhecemos a história do filme Titanic como a palma de nossa mão. Mas e se eu lhe dissesse que Hollywood mentiu para nós? Para contar o que realmente aconteceu naquela noite gelada de 1912, precisamos voltar um pouco no tempo. O vigia grita: "Iceberg logo à frente!" Sim, essa parte era verdadeira. Pouco antes das 11h40 da noite, Frederick Fleet notou algo mais escuro do que o mar logo à frente. Quando o navio se aproximou, ele percebeu que se tratava de um enorme pedaço de gelo. Os motores foram rapidamente revertidos e a embarcação virou bruscamente. Em vez de bater de frente, o Titanic raspou na lateral do iceberg, espalhando gelo no convés dianteiro. Se você se lembra, no filme, Jack e Rose estão tendo um momento romântico quando sentem o navio tremer depois de bater no monstro de gelo. Tudo treme como se eles estivessem no meio de um leve terremoto. Alguns passageiros da vida real relataram ter sentido algo semelhante após o impacto, mas, de acordo com o sobrevivente Frank Prentice, não foi exatamente assim. Ele disse que não houve impacto propriamente dito e que a sensação foi mais parecida com a de pisar no freio do carro. O barco parou e foi isso. Algumas pessoas até dormiram durante a colisão, confirmando que não houve um choque tão abrupto. Frank Prentice, curioso sobre o que havia acontecido, saiu de sua cabine e foi até o convés. Quando chegou lá, tudo o que conseguiu ver foi um pouco de gelo na superfície, não o iceberg gigantesco que Jack e Rose viram. Mas, como todos nós já sabemos, o verdadeiro dano aconteceu abaixo da linha d'água, onde o iceberg tinha uma ponta irregular que abriu um corte de 91 metros no casco do transatlântico. Quando a tripulação percebeu a gravidade dos danos, imediatamente começou a enviar pedidos de socorro aos navios próximos, solicitando ajuda. Em um determinado momento do filme, o operador de rádio se dirige ao capitão e diz que há apenas uma embarcação nas proximidades, o RMS Carpathia, que mais tarde acaba resgatando muitos passageiros. Mas, na vida real, havia mais por perto. Acredita-se que o SS Californian estava a apenas 37 quilômetros de distância. Ele pode ter realmente visto o Titanic afundando, ou no mínimo seus foguetes explodindo no céu. No entanto, por razões que nunca entenderemos completamente, a tripulação do Californian não tentou ajudar. Vamos voltar à história. Agora, as pessoas precisam sair do navio. À 00:45, o bote salva-vidas número 7 foi o primeiro a ser baixado. Assim como no filme, as mulheres e as crianças foram instruídas a sair primeiro. Mas na realidade, algumas mulheres hesitaram e até se recusaram a entrar nos botes. Prentice disse que isso aconteceu principalmente por dois motivos. Primeiro, esses barcos eram altos e os passageiros estavam apavorados com a queda de mais de 20 metros do convés para o oceano abaixo. E segundo, a maioria das mulheres não acreditava que o Titanic fosse realmente afundar. Afinal, ele era chamado de inafundável. Portanto, a ideia de entrar em um bote salva-vidas parecia inútil na época. Essa mentalidade provavelmente explica porque Eloise Smith, uma passageira da primeira classe, lembrou que não houve pânico ou caos no início. Outros sobreviventes confirmaram isso, dizendo que nenhuma mulher ou criança estava chorando. Mas uma coisa de fato preocupante, pelo menos para a tripulação, era a possibilidade de que os botes salva-vidas pudessem entortar com muito peso. Essa é uma das teorias que explica por que os primeiros botes saíram carregando apenas uma fração de sua capacidade total, como o número 7, que saiu com apenas 27 pessoas, embora pudesse comportar até 65. No total, o Titanic tinha 20 deles, que poderiam transportar cerca de metade das 2.200 pessoas a bordo naquela noite. Mas isso não aconteceu, e agora sabemos que os passageiros não tinham ideia de que não havia número suficiente para todos. Enquanto as mulheres entravam calmamente nos primeiros barcos salva-vidas, músicos subiram ao convés. Seu único objetivo era tocar e manter os passageiros calmos. Esse é um fato bastante conhecido, mas a história real é que alguns sobreviventes disseram que nunca viram ou ouviram a banda, nenhum violinista. Mas Hollywood não te enganou. Os músicos tocaram por mais de 2 horas depois que o navio atingiu o iceberg. Portanto, talvez esses passageiros estivessem em pânico demais para perceber as músicas ou os músicos começaram a tocar mais tarde do que pensamos.
Agora é hora de falar sobre o tratamento terrível que os passageiros da terceira classe receberam. O filme retratou a tripulação como cruel, trancando os menos afortunados abaixo do convés como animais, não lhes dando nenhuma chance de alcançar os botes salva-vidas e se salvar. Mas o inquérito oficial sobre o desastre sugeriu que isso não era verdade. Quer dizer, sim, menos passageiros da terceira classe sobreviveram em comparação aos da primeira e segunda, mas havia outros fatores em jogo. Muitos da terceira classe relutaram em deixar o transatlântico, agarrando-se a seus pertences, e tiveram mais dificuldades para subir de suas cabines, que ficavam nas extremidades da embarcação. Alguns sobreviventes confirmaram que não estavam presos. De fato, foi exatamente o contrário. George Wobbe, uma libanesa que viajava na terceira classe, disse que, quando o caos se instalou, alguns membros corajosos da tripulação e passageiros bem vestidos da primeira classe a ajudaram a subir para o convés da primeira e, por fim, para um bote salva-vidas. No início, o Titanic estava afundando lentamente, pouco a pouco. Os passageiros relataram que viram a água subindo e ouviram estalos e rachaduras. Em seguida, houve um forte boom. Alguns disseram que houve apenas uma explosão, enquanto outros a descreveram como uma série de explosões menores que eles pensavam ser as anteparas cedendo. E há também um grupo de pessoas que disse ter escutado apenas um estrondo. Portanto, nem todos concordaram com o som que ouviram, mas uma coisa é fato: às 2h18 da manhã, as luzes se apagaram e o barco mergulhou na escuridão total. Enquanto a proa continuava afundando, a popa saiu da água, exercendo imensa pressão sobre o meio. Isso fez com que o transatlântico se partisse em dois. No filme de James Cameron, esse momento é bastante dramático, com o navio afundando quase que diretamente na água. Mas na realidade, a ruptura provavelmente ocorreu em um ângulo muito mais baixo, possivelmente logo abaixo da linha d'água. Mesmo assim, ele se inclinou o suficiente para que as pessoas não conseguissem se manter em pé e começassem a deslizar para a água. Um fato interessante é que somente quando os destroços foram encontrados em 1985 é que foi finalmente confirmado que o Titanic havia se despedaçado. Até então, os sobreviventes haviam apresentado histórias conflitantes. Pelo menos 8 afirmaram ter visto ele se partir. Emily Rearson, uma passageira da primeira classe, descreveu o fato como se o navio tivesse sido cortado ao meio com uma faca. Mas havia também um pequeno número de testemunhas que insistiam que o gigante havia afundado intacto. Na época, essa teoria foi mais aceita porque a maioria das pessoas ainda não acreditava que o supostamente indestrutível pudesse se partir ao meio. Então, por que os relatos conflitantes? Ok, então o que você não vê nos filmes, por razões óbvias, é como estava incrivelmente escuro quando a tragédia aconteceu. Era como estar em um cômodo sem luz, onde só se conseguem distinguir formas e sombras. Era assim que estava nos botes salva-vidas. Isso significa que os passageiros não podiam realmente ver o que estava acontecendo, e a maioria dos que estavam próximos ao navio perdeu a vida ou estava concentrada demais em tentar sobreviver para prestar atenção aos detalhes do naufrágio. Embora o filme de James Cameron não tenha capturado totalmente o quão assustadoramente sombrio foi o desastre, a série de TV Titanic, de 2012, fez um trabalho melhor ao mostrar o horror sombrio daquela noite. Mesmo assim, a realidade foi muito mais aterrorizante do que qualquer uma dessas duas produções poderia retratar. No filme Titanic, você não verá nenhuma fumaça acima do quarto funil do lendário transatlântico, e isso não é um erro. Em 1911, o ano anterior à partida do navio dos sonhos, as embarcações de grande porte navegavam, em sua maioria, com 4 chaminés. Elas precisavam delas para extrair o calor e a fumaça de suas enormes caldeiras. O Titanic era uma verdadeira joia da engenharia que só precisava de 3 para funcionar. Assim, a quarta foi adicionada para dar equilíbrio e uma aparência mais impressionante. A White Star Line achou que o público ficaria desapontado ao ver apenas 3 tubos no maior navio de todos os tempos. Os irmãos dele, o Olympic e o Britannic, também tinham um funil falso pelo mesmo motivo. A chaminé fictícia não era totalmente inútil e servia para ventilação. Ela retirava a fumaça dos espaços das máquinas nos convéses inferiores e de um dos quartos gerais da primeira classe. Um grande funil de ventilação, em vez de vários menores, ajudava a organizar os convéses superiores e deixava mais espaço livre para os passageiros desfrutarem de seus passeios. Quando o Titanic afundou, os funis, cada um pesando 60 toneladas, submergiram junto.
Eles foram feitos mais altos para garantir que os passageiros não fossem cobertos pela fuligem que estava sendo expelida. A altura e o peso permitiram que ficassem na posição vertical. O funil dianteiro, seguido por outros, caiu somente quando o transatlântico deu um mergulho final. Essas chaminés eram muito mais leves do que a proa, por isso se espalharam entre os outros destroços. O material leve de que eram feitas se achatou quando atingiu o fundo, e as bactérias devoradoras de ferro que viviam nas profundezas se encarregaram disso mais tarde. A proa permaneceu intacta quando chegou ao fundo do mar, mas a popa ficou completamente mutilada. Quando o famoso transatlântico atingiu o iceberg, as coisas ficaram realmente complicadas. O futuro astro do cinema levou 2 horas e 40 minutos para submergir completamente. A colisão fez com que a água inundasse 6 dos 16 compartimentos estanques. À medida que a água jorrava para o lado estibordo, o navio começou a se inclinar para baixo na frente e um pouco para a direita. Por volta da meia-noite, os compartimentos danificados estavam derramando água em outros, o que era um caos, porque esses compartimentos eram estanques apenas horizontalmente. Em pouco tempo, a água começou a transbordar pelos orifícios da corrente da âncora, e às 2 da manhã, a proa estava sucumbindo e as hélices da popa foram retiradas da água. A embarcação continuou inundando até o momento em que a proa ficou submersa e a popa subiu quase 45 graus. O peso das enormes hélices estressou a seção central. O aço simplesmente não aguentou e falhou. Os sobreviventes descreveram esse momento como um barulho alto, como de uma porcelana quebrando ou de uma engrenagem caindo. Era a estrutura superior do transatlântico cedendo. Por volta das 2h12 da manhã, a proa e a popa estavam conectadas apenas pela estrutura interna do fundo. Minutos depois, a proa, pesando cerca de 16 mil toneladas, se soltou da popa, que se elevou bruscamente até uma posição quase vertical e começou a afundar lentamente. Por volta das 2h20, ela desapareceu debaixo d'água. A proa estava descendo a cerca de 20 km por hora e chegou ao fundo do oceano quase meia hora antes da popa. As duas partes agora estão separadas por 600 metros, apontando em diferentes direções. A proa permaneceu praticamente intacta, apenas coberta de lama. A popa se transformou em um emaranhado de destroços devido às implosões pelas quais passou durante a descida. O ar preso dentro da estrutura simplesmente não conseguiu suportar a pressão crescente da água nas profundezas. Os foguetes de sinalização tiveram um papel importante na tragédia. Quando um navio afunda, é preciso lançar foguetes vermelhos para sinalizar o problema. Mas alguém decidiu abastecer o Titanic com luzes brancas em vez das habituais vermelhas. Assim, quando ele se chocou contra o iceberg, a tripulação disparou sinalizadores brancos. O SS Californian estava passando nas proximidades e seu capitão sabia que o Titanic estava em uma zona perigosa de iceberg. A tripulação não o avistou afundando, mas com certeza viu aqueles foguetes brancos. O rádio entre eles estava inutilizado porque o operador do Californian o desligou. O capitão teve a sensação de que algo estava errado, então enviou um sinal luminoso em código Morse para o Titanic, mas não recebeu resposta porque o transatlântico já havia submergido. Outro navio, o Samson, estava navegando perto da famosa embarcação e tinha a bordo uma grande quantidade de carne de foca congelada, caçada ilegalmente em águas canadenses. Por isso, estava com as luzes apagadas para não ser notado. Quando sua tripulação viu os foguetes brancos do Titanic, pensou que era a guarda costeira e se afastou. O Samson não tinha rádio, assim não conseguiu se informar sobre o desastre em andamento. A tripulação recebeu a notícia sobre o Titanic somente quando chegou à costa da Islândia no mês seguinte. Existem muitas teorias para explicar a tragédia, e uma das mais recentes diz que houve um incêndio. Um jornalista irlandês, Senan Moloney, se tornou um detetive completo durante décadas, investigando o mistério, e se deparou com uma descoberta revolucionária. Ele encontrou um álbum de fotos que estava escondido do público por um século após a tragédia. Nas fotos tiradas no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte, pouco mais de uma semana antes da partida do transatlântico, é possível ver claramente uma enorme mancha preta de 9 metros no casco. Moloney pesquisou as fotos e os depoimentos de testemunhas oculares da época e alegou que um incêndio começou espontaneamente dentro de um dos enormes depósitos de carvão do Titanic. O fogo durou 3 semanas e afetou o metal, enfraquecendo criticamente um segmento crucial do casco.
Naquela época, a maioria dos navios tinha apenas um casco, portanto, essa era a única pele do transatlântico. Por isso, o iceberg conseguiu abrir um buraco com tanta facilidade. Se não fosse pelo incêndio, o Titanic poderia ter se livrado do impacto. A empresa que o operava sabia do incidente, mas decidiu ocultar esse fato. Seus dirigentes não queriam histórias negativas na imprensa, pois estavam enfrentando uma séria concorrência nas viagens transatlânticas. Além disso, todas as passagens estavam vendidas, então eles estocaram carvão e fizeram o navio zarpar. A Lua também pode ter desempenhado um papel no naufrágio. Nosso satélite afeta fortemente as marés na Terra. Quanto mais próximo ele estiver do nosso planeta, mais fortes serão as marés devido ao aumento da gravidade. Em 1912, a Lua estava tão perto que fez com que várias geleiras da Groenlândia se rompessem. Pedaços enormes de gelo que se soltaram das geleiras começaram a flutuar para o sul. O evento da superlua ocorreu apenas 6 minutos após uma maré de primavera. Durante as luas nova e cheia, o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra faz com que a gravidade combinada atinja seu pico. E foi no dia anterior que o nosso planeta se aproximou mais do Sol durante aquele ano, o que tornou a gravidade ainda mais forte. Essa mistura de eventos criou as condições perfeitas para uma das marés mais poderosas da história, e também para que os icebergs que se desprendiam das geleiras da Groenlândia se movessem livremente. Os oponentes dessa teoria afirmam que a diferença na força da maré não era de fato tão grande e não poderia ter sido a principal causa do afundamento. O iceberg rasgou a lateral do navio, deixando uma enorme abertura no casco. Não foi um rasgo contínuo e o dano foi causado em vários lugares. Alguns especialistas acreditam que o transatlântico teria sobrevivido ao iceberg se tivesse batido de frente. O Titanic tinha compartimentos estanques projetados para evitar inundações em caso de colisão. Apenas os primeiros 3 ou 4 desses compartimentos teriam sido inundados. Isso poderia ter ajudado a salvar muitas vidas. Os defensores dessa teoria atribuem a culpa pelo desastre ao primeiro oficial William Murdoch. Embarcações enormes e velozes não tombam em questão de segundos como um carro em alta velocidade. Leva minutos. Quando Murdoch percebeu que a colisão era inevitável, tentou desviar para a esquerda para evitar um impacto direto. Mas, apesar de seus esforços, houve a colisão com o iceberg. Você sabe o resto. Todos nós choramos ao assistir a despedida emocionante de Jack e Rose do Titanic. Ops, spoiler, desculpe. Mas as histórias da vida real sobre o naufrágio do famoso navio não foram menos comoventes. Joseph LaRoche nasceu em 1886 no Haiti em uma família rica. Ele estava crescendo sem pai, mas sua mãe era uma mulher autodidata e uma comerciante respeitada. Seu tio era o chefe de seu país. Joseph era fluente em francês, crioulo e inglês. Aos 15 anos de idade, percebeu que queria se tornar um engenheiro. Não havia escolas de engenharia no Haiti, então ele se mudou para a França para estudar. A viagem durou incríveis 83 dias. Ainda em seus anos de estudante, Joseph conheceu Juliette em um subúrbio de Paris por meio de um mentor. Eles logo se tornaram amigos e, em seguida, o relacionamento se transformou em algo maior. O casal decidiu se casar. Havia apenas um problema. Joseph não conseguia encontrar um emprego qualificado e bem remunerado, mesmo depois de concluir seus estudos, devido à discriminação racial. O jovem inteligente percebeu que poderia fazer melhor. Além disso, ele precisava sustentar sua família que estava crescendo. Seu terceiro filho estava a caminho. Seu tio no Haiti prometeu que ajudaria Joseph a conseguir um emprego como professor de matemática. Sua mãe ficou muito feliz com o fato de que seu filho e sua família estariam vivendo no Haiti. Ela comprou para eles passagens de primeira classe para o transatlântico francês La France, como um presente de reencontro. Mas esse transatlântico tinha regras muito estranhas que separavam os pais de seus filhos para as refeições. Os LaRoche não queriam deixar seus filhos e fazê-los sentir-se tristes em uma viagem pelo oceano. Assim, decidiram trocar suas passagens de primeira classe para o La France por passagens de segunda classe para a viagem inaugural do RMS Titanic. O Titanic estava na moda e não separava as famílias, então parecia ser um ótimo negócio. Eles planejavam trocar para outro navio em Nova York, que os levaria diretamente para seu destino final no Haiti. A família embarcou no Titanic em 10 de abril de 1912, em Cherbourg. Eles tiveram 3 dias para aproveitar as luxuosas cabines, um salão de jantar, uma biblioteca e 3 decks de passeio ao ar livre disponíveis para os passageiros da segunda classe.
Juliette enviou uma carta para seu pai da parada final do Titanic em Queenstown, na Irlanda. Ela disse que eles estavam mais do que satisfeitos com as acomodações. Eles tinham 2 beliches em sua cabine e um sofá que se convertia em uma cama para os membros mais jovens da família. A família fez amizade com alguns passageiros simpáticos de Paris. Ela achava que eles eram os únicos franceses a bordo e, por isso, sentavam-se juntos para as refeições. Juliette mencionou que todos passaram algum tempo juntos no convés do transatlântico. Ela também escreveu que as pessoas a bordo eram amigáveis, embora algumas fontes digam que a família passou por muitos olhares maldosos, fofocas e comentários. Na noite de 14 de abril, sua emocionante viagem chegou a um fim abrupto. Embora os operadores do Titanic tivessem recebido avisos de navios próximos sobre o gelo à deriva, o transatlântico continuou a avançar a todo vapor. Eram cerca de 11h40 da noite quando o casco do Titanic colidiu com um iceberg a cerca de 595 quilômetros da costa de Newfoundland. O navio, praticamente inafundável, estava seriamente subequipado em relação aos botes salva-vidas, suficientes apenas para cerca de metade de seus 2.200 passageiros. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, estava longe demais para ajudar. Um comissário de bordo acordou a família Laroche e os levou para os botes salva-vidas, como Juliette se lembrou mais tarde. Ela não falava inglês, então tudo o que estava acontecendo parecia ainda mais assustador para ela. Um pouco depois da meia-noite, a tripulação recebeu a ordem de dar prioridade a mulheres e crianças ao embarcar nos botes salva-vidas. Mais tarde, Juliette se lembrou de que havia começado um pânico terrível, pois as pessoas estavam se empurrando para conseguir o assento desejado. Em algum momento, ela sentiu que eles haviam puxado sua filha mais velha e a jogaram no abismo. Um momento depois, ela se juntou à sua Simone no mesmo vazio. Assim, a grávida Juliette e suas 2 filhas conseguiram vagas no bote salva-vidas 14, mas tiveram que se despedir de Joseph quando o bote estava sendo baixado no mar. Ele enrolou seu casaco em Juliette, dizendo que ela precisaria dele, e prometeu entrar em outro bote salva-vidas e ver toda a família novamente em Nova York. Joseph Laroche, de 25 anos, não conseguiu manter sua palavra. Em poucas horas, o Titanic afundou, tirando a vida de quase 1.500 pessoas. Joseph era uma delas. Juliette e as meninas estavam entre os 700 sobreviventes que foram resgatados pelo navio Carpathia da Cunard várias horas depois. Quando chegaram a Nova York, procuraram entre multidões de pessoas na esperança de ver Joseph novamente. Quando ficou óbvio que não o encontrariam, era hora de decidirem o que fazer e para onde ir. Sem nenhum conhecimento de inglês ou dinheiro que havia sido levado com o navio, Juliette conseguiu sobreviver na América por apenas 3 semanas e depois não teve outra escolha a não ser voltar para a França. O tio de Joseph não podia mais ajudá-los, pois outros haviam tirado sua vida 4 meses após a tragédia do Titanic. Em dezembro de 1912, Juliette deu à luz um filho, a quem deu o nome de Joseph, em homenagem ao pai. Pelo resto de sua vida, ela não conseguiu superar a perda de seu amado marido. É por isso que ela não gostava de falar sobre o que havia acontecido no Titanic e disse a seus filhos para não mencionarem o fato. Em 1955, um membro da Titanic Historical Society entrevistou Louise. Ela era a última criança Laroche que restava e a última sobrevivente francesa do naufrágio. Foi quando o mundo ouviu pela primeira vez sobre essa história de partir o coração. Ela inspirou algumas peças de teatro e artigos, mas nunca recebeu a mesma atenção que as histórias de outros passageiros. Você provavelmente se lembra do casal de idosos afundando juntos em sua cama no Titanic. Ele foi inspirado por Isidore e Ida Strauss. Ambos nasceram na Alemanha e emigraram para os Estados Unidos ainda crianças. Eles se conheceram em Nova York e se casaram 5 anos depois. Isidore iniciou um negócio de louças e porcelanas com seu irmão, que se transformou no departamento de vidros da Macy's e os fez multimilionários. Isidore e Ida eram conhecidos em Nova York não apenas por sua riqueza e caridade, mas também por seu amor e devoção um ao outro. Em 1912, o casal decidiu fugir do inverno de Nova York e rumou para a Europa. Naquela época, eles já estavam casados há 40 anos. No início de abril, chegou a hora de embarcarem de volta para Nova York. Normalmente, viajavam em enormes transatlânticos alemães, mas naquela época não conseguiram resistir ao entusiasmo de todos que falavam sobre o novo transatlântico de luxo, o RMS Titanic. Foi assim que eles acabaram em uma das suítes privativas de primeira classe no topo do navio. O casal Strauss passava as noites jantando em frente a uma orquestra ao vivo, em um salão repleto de móveis sofisticados e painéis de madeira caros.
Na noite de 14 de abril, eles sentiram um leve tremor, saíram de sua suíte particular e aguardaram as instruções da tripulação. Eles disseram aos passageiros para não perderem suas passagens, pois precisariam delas quando todos voltassem a bordo. Mas o navio estava afundando. O casal Strauss estava ao lado do bote salva-vidas 8. O Sr. Strauss, que tinha 67 anos na época, recebeu a oferta de um assento com sua esposa devido à sua idade. Ele recusou, dizendo que não era velho demais para se sacrificar por uma mulher. Ele queria esperar e garantir que nenhuma mulher ou criança fosse deixada para trás. Ellen Bird, empregada de Ida, hesitou antes de entrar no bote salva-vidas, mas Ida lhe disse para ir. Ela tomou a difícil decisão de não deixar seu marido no navio que estava afundando. Ida tirou seu belo casaco de pele e o entregou à sua empregada, dizendo que não precisaria mais dele. Isidore não conseguiu convencê-la a se salvar, então eles ficaram juntos até o fim. Mais tarde, alguns dos passageiros sobreviventes da primeira classe se lembraram de ter visto o casal em pé pacificamente no convés, de mãos dadas, apenas esperando. Eram 11h39 da noite quando o vigia do Titanic gritou: "Iceberg, bem à frente!" A ação rápida na ponte para reduzir a velocidade e mudar o curso do navio não ajudou, e você já sabe como a história termina. Desde então, consideramos o que aconteceu com o transatlântico como um evento único na vida. Mas será mesmo? O Titanic afundou em 1912. Esqueça o GPS sofisticado ou os satélites meteorológicos. Naquela época, os navios eram responsáveis por avisar uns aos outros sobre a localização dos pedaços de gelo, como uma situação do tipo: "Ei, cara, confia em mim." Então aconteceu o desastre. Ou melhor, chamar por esse nome é um eufemismo. Então os especialistas sentiram a necessidade de formar uma organização para evitar que esse tipo de acidente acontecesse novamente. Por essa razão, um ano depois foi criada a Patrulha Internacional do Gelo, ou IIP para abreviar. Até hoje, esse grupo tem sido responsável por dar aos navios avisos avançados sobre ameaças de gelo. O IIP aprimorou seus métodos ao longo dos anos, desde relatórios de embarcações e patrulhas de aeronaves até imagens de satélite. Recentemente, também tem usado boias oceanográficas, dispositivos flutuantes que fornecem informações em tempo real sobre as condições do oceano até 50 metros abaixo da superfície para prever a possível deriva de icebergs. Felizmente, o IIP está fazendo um excelente trabalho para reduzir colisões com icebergs, mas não fique muito confortável, pois mesmo o equipamento de detecção mais avançado não pode evitar totalmente uma situação infeliz. Entre 1980 e 2005, houve 57 incidentes envolvendo embarcações e icebergs. E a verdade assustadora é que os navios de hoje têm maior probabilidade de se chocar com um desses blocos de gelo do que o Titanic. Estudos mostraram que 1.038 icebergs cruzaram a área onde o Titanic afundou em 1912. Você pode pensar que isso é muito, mas os cientistas dizem que não é realmente grande coisa. Quero dizer, sim, é um número alto. Mas houve 14 anos com ainda mais atividade de icebergs desde então. Atualmente, a quantidade deles está aumentando devido ao derretimento acelerado das geleiras da Groenlândia. E como mais navios estão indo para as águas polares, as chances de se chocarem com esses blocos são maiores. Mas o verdadeiro perigo para os capitães são os inimigos invisíveis, chamados de growlers e fragmentos de iceberg. Os growlers são pequenos icebergs que podem ter o tamanho de uma porta comum. E os fragmentos também são considerados pequenos, medindo aproximadamente o tamanho de um ônibus escolar. Todos podem parecer inofensivos, mas na verdade são complicados porque podem ser completamente invisíveis para radares ou satélites. Vamos ver o que acontece quando um navio de cruzeiro moderno, tão grande quanto o Titanic, atinge um desses pequenos pedaços de gelo. Conheça o Norwegian Sun, também um luxuoso cruzeiro, com capacidade para acomodar 2.400 passageiros e mais de 900 tripulantes. Em 22 de junho, ele estava a caminho da geleira Hubbard, no Alasca, quando se viu em meio a uma densa neblina. De repente, os passageiros sentiram um impacto e ficaram aterrorizados com um forte solavanco. A neblina se dissipou imediatamente e eles perceberam o que havia acontecido. O Norwegian Sun havia colidido com um iceberg do tipo Growler, mas o resultado foi totalmente diferente daquele do Titanic. Felizmente, não houve feridos e tanto os passageiros quanto a equipe chegaram às docas do Alasca em segurança.
Mergulhadores especializados verificaram as condições da embarcação e descobriram que ela havia sofrido alguns danos após a colisão. Assim, o restante da viagem foi cancelado. Não se preocupe em fazer as malas para sua próxima viagem pelo Atlântico, pois acidentes como o do Norwegian Sun são realmente raros. Quero dizer, é comum que os navios encontrem gelo, mas o que é incomum é que isso seja um problema. A maioria das embarcações modernas não seria fisicamente danificada por um iceberg, e há uma razão para isso. O aço usado no Titanic também teve um papel importante no desastre. O inafundável não era tão resistente a impactos, afinal de contas. Naquela época, o casco foi construído com cerca de 2.000 placas de aço, que, acredita-se, foram produzidas em um tipo de forno aberto. Como resultado, o aço continha uma alta concentração de fósforo, oxigênio e enxofre. Os altos níveis desses elementos tornam o aço frágil em baixas temperaturas, fazendo com que ele falhe com o impacto. Embora o que tenha sido usado no Titanic fosse da mais alta qualidade disponível na época, não atendeu aos padrões de segurança dos navios modernos e era aproximadamente 10 vezes menos seguro do que o utilizado nas embarcações atuais. Mas a diferença mais significativa entre o projeto do Titanic e o de um navio moderno está em como o casco é montado. Veja bem, o famoso transatlântico foi construído com mais de 3 milhões de rebites em seu casco e na estrutura do convés superior. Assim, quando ele atingiu o iceberg, os rebites iniciaram uma reação em cadeia, fazendo com que toda a seção do casco entrasse em colapso simultaneamente, causando uma inundação incontrolável de água. Em contraste, os navios modernos usam um método chamado soldagem por arco submerso, que funde as bordas das peças de metal, criando uma ligação forte e contínua. Isso é mais seguro porque, se alguma parte for danificada, o rasgo não se espalhará, piorando as coisas. O dano permanece contido naquela seção. Ok, então pequenos icebergs estão se tornando mais comuns, e os navios foram adaptados para lidar com eles. Mas ainda há mais um cenário a ser considerado. E se um enorme transatlântico atingisse um bloco de gelo do tamanho de um prédio de 5 andares? Imagine que acabamos de criar o maior navio de cruzeiro do planeta. Vamos chamá-lo de O Incrível dos Mares. Nosso resort flutuante é enorme, 4 vezes o tamanho da Estátua da Liberdade. É mais comprido do que o Titanic em quase 100 metros e transporta cerca de 3 vezes mais passageiros e tripulantes. E assim como o Inafundável, nossa embarcação fictícia pode navegar a uma velocidade máxima de cerca de 43 km por hora. Agora, imagine este cenário. O Incrível dos Mares está navegando a toda velocidade em águas geladas. É o meio da noite e o capitão não percebe que todo o equipamento de detecção de iceberg a bordo não está funcionando. Ele parou de funcionar havia 3 dias. Há muita neblina lá fora e o vigia também não consegue detectar um bloco de gelo de 15 metros de altura. Se toda essa situação se desenrolasse e o navio batesse de frente com o iceberg, bem, isso poderia levar a um naufrágio. Mas você pode ver como isso é improvável, certo? É por isso que os especialistas estão bastante confiantes em dizer que é improvável que o gelo afunde os cruzeiros modernos. Também vale a pena mencionar que as medidas de segurança melhoraram muito desde o famoso naufrágio. Uma embarcação moderna de grande porte pode levar dias para afundar, o que dá tempo suficiente para manter todos em segurança. As tripulações estão definitivamente mais bem preparadas para lidar com os procedimentos de evacuação e os passageiros também devem passar por um treinamento de segurança antes de fazer um cruzeiro. Eu sei. É chato fazer isso quando tudo que você quer é tomar uma limonada na piscina. Mas, sabe, todas essas medidas de segurança salvaram o MS Explorer de se tornar o Titanic moderno. Em 2007, todas as 154 pessoas a bordo desse navio de cruzeiro na Antártica conseguiram entrar nos botes salva-vidas depois que ele bateu em um iceberg. Agora, imagine o pânico delas enquanto esperavam por ajuda durante 4 horas. A tripulação fez um excelente trabalho para manter todos a salvo, sem dúvida. Mas um relatório publicado 2 anos depois dizia que o acidente do MS Explorer havia acontecido devido à inexperiência do capitão, que empurrou a embarcação rápida demais contra uma parede de gelo nas águas geladas da Antártica. Isso significa que não importa quanta tecnologia uma embarcação tenha ou quão sofisticados sejam seus materiais, se o capitão for descuidado e a tripulação não souber como lidar com um iceberg. Sim, um desastre semelhante ao do Titanic pode ocorrer novamente. Mas, ei, você não deve se estressar com isso. Confie nos profissionais e tenha em mente as probabilidades. Nos últimos 30 anos, o MS Explorer foi o único cruzeiro que afundou graças a um iceberg.
E todos sobreviveram, portanto relaxe e aproveite suas férias no mar. Se eu lhe pedisse para citar o naufrágio mais famoso de todos os tempos, você escolheria o Titanic, certo? O Oceano Atlântico, a esperança de uma nova vida, histórias de amor de partir o coração. Ele tinha tudo para se tornar um sucesso de bilheteria, mas acho que você nunca ouviu falar do SS Princess Alice, que submergiu no esgoto do rio Tâmisa, levando consigo entre 600 e 700 vidas. A vida na Londres vitoriana do século XIX não era fácil, especialmente para as pessoas da classe trabalhadora. O transporte público acessível e os feriados tornaram a vida um pouco melhor. As pessoas podiam fugir para o litoral em um trem ou barco de recreio, mesmo que fosse apenas por um dia. Sheerness, na ilha de Sheppey, em Kent, começou como um forte durante o reinado de Henrique VIII e depois se transformou em uma cidade movimentada com um estaleiro. Quando construíram uma estação ferroviária em 1863, ela se tornou um destino privilegiado para excursionistas e turistas. Calçadões à beira-mar, cais charmosos e um monte de coisas divertidas para fazer à beira-mar. Tinha de tudo. Um pouco mais para o interior, ao longo do rio Tâmisa, havia os jardins de Rocherville. Esses jardins tinham gramados como arco e flecha, boliches, labirintos, lagos, passeios em penhascos e até mesmo um mercado de flores. Além disso, havia um aviário, um fosso com ursos e um esqueleto de uma baleia perdida que havia tomado o rumo errado no Tâmisa. Os londrinos do final do século XIX podiam pegar um trem ou passear de barco pelo Tâmisa, e ambas as opções eram bastante populares. Mas no dia 3 de setembro de 1878, um número muito maior de pessoas preferiram o barco em vez da ferrovia, depois que um trem de passageiros colidiu com vagões de mercadorias em Kent, tirando a vida de 5 pessoas. O rio parecia ser o caminho mais seguro. Um dos navios disponíveis para a viagem era o SS Princess Alice. O navio a vapor Compass foi lançado pela primeira vez em 1865 na costa oeste da Escócia. Seu nome original era Debut e era usado como balsa para os passageiros da Wemyss Bay Railway Company. Alguns anos depois foi vendido e rebatizado com o nome do terceiro rebento da Rainha Vitória. Em seguida foi vendido novamente e recebeu o apelido de The Shah's Boat, o barco do chá, pois transportou o chá da Pérsia pelo Tâmisa até Greenwich em 1873. O navio passou por várias alterações durante sua vida útil. Recebeu novas caldeiras e anteparos estanques. A junta comercial o inspecionou e o considerou seguro. No ano de sua última viagem, ele foi oficialmente autorizado a transportar até 936 passageiros entre Londres e Gravesend em águas calmas. No dia da tragédia, o Princess Alice estava em uma viagem chamada Moonlight Trip, viagem ao luar, que ia do Swan Pier, próximo a London Bridge, até Sheerness, Kent, e voltava. A viagem não era cara, portanto a maioria dos passageiros era da classe trabalhadora. Havia também uma banda musical a bordo para manter o ânimo. O dia 3 de setembro foi um dia ensolarado, e muitas famílias ficaram felizes por poderem pegar os últimos raios de sol do verão e aproveitar o ar fresco do mar. A então proprietária do navio, a London Steamboat Company, tinha várias embarcações trabalhando na rota. Os passageiros podiam embarcar e desembarcar livremente em diferentes navios. Por volta das 18h30, depois de um belo dia ao ar livre, o SS Princess Alice retornou ao Swan Pier. Não haviam listas oficiais de passageiros, portanto nunca saberemos exatamente quantas pessoas estavam a bordo naquela noite. Mas dizem que o navio a vapor estava próximo de sua capacidade total. À medida que escurecia e esfriava, muitas famílias decidiram permanecer dentro do salão ou em suas cabines no andar de baixo. Algumas histórias do navio a vapor parecem ser o destino. O capitão do Princess Alice deixou seu timoneiro em Gravesend e o substituiu por um dos passageiros. John Nyers era marinheiro, mas tinha pouca experiência no Tâmisa ou em uma embarcação como o Princess Alice. Alfred Thomas Merriman, um cozinheiro do leste de Londres, recebeu a oferta de trabalhar no navio a vapor no último momento. Ele tinha 30 anos e era pai de 4 filhos, portanto não podia recusar um dinheiro extra. Por volta das 7h40 da noite, ele estava no convés, perto da porta do salão. Naquele momento, o Princess Alice havia passado por Tripcock Point e entrado em Galleons Reach. Os passageiros podiam ver o pier de North Woolwich à distância. Muitos deles planejavam desembarcar naquela parada. Foi então que Merriman notou um enorme navio carregando carvão. Era o Bywell Castle. Esse navio normalmente transportava carvão para a África, mas tinha acabado de ser repintado em uma doca seca. O Bywell Castle estava indo para Newcastle para pegar um pouco de carvão e transportá-lo para Alexandria, no Egito.
O capitão do navio, Harrison, não estava muito familiarizado com essas águas. Então chamou Christopher Dix, um piloto experiente no rio Tâmisa, para dar uma mãozinha, embora não fosse necessário. O navio tinha uma parte dianteira elevada e elegante abaixo do convés, e Dix não conseguia ver o que havia à sua frente. Então um marinheiro ficou de vigia. Ao zarpar de Millwall a uma velocidade de 9 km por hora, eles tentaram manter o navio no meio do rio, mas outros barcos tinham outros planos. Quando estavam se aproximando de Galleons Reach, Dix avistou a luz vermelha de bombordo do Princess Alice, vindo em sua direção, mas planejando passar pelo lado direito. Ao mesmo tempo, Grinstead, o capitão do Princess Alice, estava indo contra o fluxo do rio, buscando as águas calmas no lado sul. Ele ajustou seu curso, dirigindo-se para o mesmo caminho do Byle Castle. Ambas as tripulações perceberam que estavam em rota de colisão. Dix tentou se desviar e até ordenou reverter a velocidade máxima nos motores, mas já era tarde demais. O Byle Castle colidiu de frente com o Princess Alice, que era muito menor, pesando menos de 1/3 do cargueiro de 890 toneladas. Ele cortou o navio de passageiros em dois. Como Merriman lembrou mais tarde, as risadas a bordo imediatamente se transformaram em gritos e pânico. Algumas pessoas correram para a ponte em busca de segurança. Merriman correu para o capitão, perguntando o que fazer. A resposta do capitão foi sombria. "Estamos afundando rapidamente. Faça o seu melhor." As extremidades do navio foram para o alto e o meio afundou, levando os passageiros com ele. Os infelizes que estavam embaixo do convés ficaram tragicamente presos. O impacto fez com que toneladas de esgoto não tratado jorrasse das saídas próximas ao local da colisão. A água tornou-se uma bagunça espumosa de resíduos não processados com um odor horrível, potente o suficiente para fazer até mesmo os marinheiros mais resistentes vomitarem. Em meio ao caos, os passageiros lutavam pela vida na água contaminada. Seus pulmões ficaram cheios de resíduos perigosos sem que soubessem. A tripulação a bordo do Byle Castle entrou em ação. Eles soltaram cordas do convés, incentivando os passageiros do Princess Alice a subir a bordo. Tudo que pudesse flutuar de tábuas a barris foi jogado na água para servir como boias para quem necessitasse. Outros membros da equipe lançaram botes salva-vidas, salvando 14 pessoas. Barcos próximos, ancorados ao longo das margens do rio, juntaram-se à missão, retirando os sobreviventes da água. Muitos dos passageiros do Princess Alice não sabiam nadar, e era ainda mais complicado para as senhoras que usavam vestidos longos e pesados. Merriman estava entre os sortudos que sabiam nadar. Primeiro ele se segurou em um pedaço de destroços, e depois, quando outros o alcançaram, nadou para longe e se agarrou a uma corda pendurada na lateral do Byle Castle. Dessa forma, eles conseguiram salvar cerca de 130 pessoas. Outro sobrevivente foi Robert Haynes, que tocava na banda do Princess Alice. Ele gostava de navios e havia anotado o Byle Castle alguns minutos antes da colisão. Ele decidiu não seguir o resto da banda, que desceu para fazer uma pausa, e isso salvou a sua vida. O navio irmão do Princess Alice, Duke of Teck, chegou com 10 minutos de atraso para ajudar nos esforços de resgate. Apenas 2 pessoas das que estavam embaixo do convés ou no salão conseguiram sobreviver à colisão. Ainda não sabemos o número total de vidas ceifadas naquele dia, mas é algo entre 650 e 700. E o que torna essa história ainda mais trágica é o fato de ela ter sido praticamente esquecida. Conhecemos o Titanic de muitas histórias, até mesmo de um filme, mas agora temos sua primeira digitalização em tamanho real. E não é como aqueles modelos de antes, em que imaginávamos como o navio deveria ser. Desta vez, recebemos um escaneamento digital real. Uma equipe de especialistas realmente mapeou o fundo do mar em torno do Titanic, juntamente com o próprio navio. Basicamente, obtivemos uma visão em 3D de todo o naufrágio, o que é como ir bem fundo na superfície do oceano e ver o transatlântico como se toda a água tivesse sido drenada. Portanto, a história do naufrágio começou em 1985, 73 anos após o naufrágio do Titanic. O explorador Robert Ballard se deparou com o navio em algum lugar entre 2 submarinos que também afundaram naquela área. Na verdade, ele estava em uma tarefa diferente na época, por isso não teve tempo de explorar a embarcação adequadamente. Mas enquanto procurava os submarinos, ele percebeu como as correntes oceânicas afetam os detritos que afundam e notou que os objetos mais pesados submergiam rapidamente e deixavam um rastro de resíduos para trás, o que seguia as correntes. Usando esse conhecimento, Ballard formulou a hipótese de que o Titanic havia se partido em 2 e deixado destroços ao afundar. Antes de ele encontrar esses restos, todos pensavam que a embarcação havia afundado inteira depois de bater em um iceberg
iceberg. Então todos sabiam onde estava o navio e a aventura poderia começar. Ou não, foi difícil explorá-lo. Ele é enorme e as profundezas escuras do oceano tornam muito difícil capturar todo o seu corpo de uma só vez. Portanto, contamos apenas com vislumbres do transatlântico em decomposição e tivemos que nos contentar com partes dispersas do quadro completo e preenchê-lo com especulações e histórias. Mas no verão de 2022, finalmente conseguimos algo diferente. Uma equipe de especialistas da Magellan Limitada, uma empresa especializada em mapear as profundezas do mar, uniu-se à Atlantic Productions, que estava fazendo um documentário sobre o projeto. Eles embarcaram em uma missão para capturar a visão completa do Titanic e usaram submersíveis, veículos que ficam embaixo d'água, controlados remotamente por uma equipe de exploradores habilidosos. Esses submersíveis mergulharam fundo no oceano. Não foi um trabalho fácil. Foram mais de 200 horas coletando informações sobre todo o comprimento e largura do naufrágio. Foi como uma caça ao tesouro na vida real. Mas, em vez de encontrar ouro e joias, eles capturaram algo ainda mais precioso. Mais de 700 mil imagens do Titanic de todos os ângulos possíveis. Sim, tiraram fotos de cada parte minúscula do navio, incluindo daquelas não tão interessantes que a maioria de nós normalmente ignoraria. Até mesmo o mapeamento dos pedaços lamacentos foi uma etapa importante, pois ajudou a preencher as lacunas entre as coisas mais interessantes que descobriram. E essa foi uma maneira de todos nós finalmente obtermos uma reconstrução 3D detalhada. Apesar de já terem se passado mais de 100 anos, ainda é possível reconhecer a proa do Titanic, coberta de ferrugem que pende como estalactites. No topo da proa está o convés, onde um grande buraco nos dá uma visão do espaço vazio, onde ficava a grande escadaria, como uma janela para o passado glamuroso do navio. A popa é agora uma bagunça selvagem de metal retorcido. Quando o Titanic afundou, essa parte desmoronou e entrou em espiral no fundo do mar. A proa e a popa acabaram separadas por cerca de 800 metros. Há um vasto campo de detritos ao redor desse gigante preso no fundo do mar. Eles são como um tesouro disperso, repleto de intrincados trabalhos em metal da embarcação, estátuas e até garrafas de champanhe fechadas. Há também pertences pessoais que afundaram com o transatlântico, como dezenas de sapatos que repousam no fundo do mar. Foi uma tarefa difícil descer e tirar todas aquelas fotos. Pode não parecer tão árduo a princípio, considerando que foi o veículo que realmente mergulhou em partes tão profundas do mar, não as pessoas. Mas estudar o oceano é difícil. Ainda não exploramos, mapeamos ou sequer vimos mais de 80% dele. As condições são adversas e a pressão se torna mais intensa quanto mais fundo se vai. E o submersível teve que mergulhar até quase 4.000 metros da superfície. Isso equivale a 12 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras. Além disso, há fortes correntes na área, então provavelmente era como tentar navegar em um labirinto aquático. E os submersíveis não deveriam tocar em nada. Até mesmo o menor passo em falso poderia danificar os destroços, que já eram bem frágeis. Parece que o Titanic está congelado no tempo e, portanto, sempre estará lá esperando por nós, mas na realidade está desaparecendo lentamente. É bastante óbvio que a água do oceano o arruinou, considerando o tempo que ficou lá embaixo. Mas não é só isso. O próprio naufrágio se tornou lar de um tipo específico de bactéria, a Alomonas titanicae, que até recebeu o nome do famoso navio. Essa bactéria tem uma habilidade especial. Pode sobreviver dentro de formações enferrujadas que se parecem com pingentes de gelo. Aqueles picos de gelo que se formam quando a água cai de alguma coisa e congela. Ela tem uma predileção por ferro, que é abundante no casco do navio. É como um verdadeiro buffet lá embaixo. E com o passar do tempo, esse tipo de bactéria continuará a corroer o ferro do transatlântico pouco a pouco, até que um dia o banquete chegue ao fim e a embarcação inteira desapareça. É como um processo de reciclagem lento, mas constante. Portanto, esse modelo 3D que obtivemos graças ao trabalho árduo da equipe e à tecnologia chega no melhor momento, pois nunca sabemos quanto tempo nos resta para explorar o famoso naufrágio. Desta vez poderemos até entender melhor a colisão com o iceberg. Você sabe como os filmes sempre mostram o Titanic batendo no iceberg pelo lado direito? Bem, não podemos nem ter certeza disso. Os exames podem nos ajudar a descobrir se ele realmente encalhou no bloco de gelo, como se tivesse ficado preso nele. Podemos estudar a popa e analisar como o Titanic atingiu o fundo do mar, o que também nos ajudará a entender o que realmente aconteceu durante o naufrágio. Talvez tenhamos a chance de descobrir se realmente houve um forte incêndio que selou o destino da embarcação. Uma teoria diz que o fogo do carvão já estava em chamas por 3 semanas inteiras, antes mesmo de um navio fazer sua primeira e última viagem.
e isso pode ter enfraquecido o casco, o que significa que a maior parte do trabalho já havia sido feita. O iceberg apenas teria dado o golpe final. Isso considerando que havia mesmo um iceberg, como algumas pessoas imaginam. Uma teoria alternativa sugere que o Titanic pode ter atingido uma massa oculta de bloco de gelo em vez de um iceberg típico. O bloco é formado por grandes camadas de gelo que flutuam perto da superfície do oceano e podem ser difíceis de detectar. Os defensores dessa tese acreditam que essa estrutura pode ter se deslocado do Oceano Ártico para o Atlântico. De acordo com um marinheiro profissional, o capitão L.M. Collins, que defende essa ideia, se o Titanic tivesse batido em um iceberg comum, teria afundado muito mais rapidamente. E como conseguiu permanecer na superfície por um período de tempo relativamente longo, pouco menos de 3 horas, talvez tenha sido um tipo diferente de colisão. Collins também disse que há diferenças no que as pessoas dizem ter visto quando o Titanic afundou. Em sua opinião, essas diferenças podem ser causadas por ilusões de ótica. Nesse caso, quando as pessoas estavam olhando para o oceano naquela noite, a forma como a luz estava refletindo e as condições do mar podem ter feito com que as coisas parecessem mais próximas ou distorcidas. Assim, quando viram algo na água, pode não ter sido exatamente o que pensaram que era. Um iceberg ou qualquer outra coisa. Binóculos poderiam ter ajudado os membros da tripulação a identificar o perigo em potencial, mas infelizmente não havia nenhum. Parecia que eles estavam trancados em um armário e ninguém sabia onde estava a chave. O Royal Mail Ship, ou RMS Titanic, sem dúvida o navio a vapor mais famoso da história, já foi o símbolo do luxo e dos sonhos que prometiam se tornar realidade. Foram necessários 3 anos e 3.000 pessoas para construí-lo. Em 10 de abril de 1912, o novíssimo transatlântico saudou seus passageiros com cheiro de verniz fresco, tinta e madeira recém-serrada. Naquela época, ainda se usava chumbo para a produção de tinta e óleo de linhaça como aglutinante, portanto esse cheiro deve ter sido poderoso. Quando estava em pleno funcionamento, o gigantesco navio consumia cerca de 850 toneladas de carvão por dia e os passageiros também sentiam o cheiro de sua fumaça. Outro odor que deve ter enchido os convéses do Titanic, pelo menos os da primeira classe, foi o novo perfume da famosa casa de perfumes francesa Guerlain. Ele foi lançado no início do mesmo ano e rapidamente se tornou um sucesso entre as mulheres mais abastadas. O perfume que você ainda pode comprar hoje é uma mistura de violetas e íris com baunilha cremosa. Na dramática noite de 14 de abril, quando o Titanic tinha apenas algumas horas de vida, os garçons, sem saber, estavam servindo ostras, cordeiro ao molho de hortelã, pato assado ao molho de maçã e outras iguarias aos convidados da primeira classe. A segunda classe estava repleta de cheiros de frango ao curry, cordeiro e peru assado. Os passageiros da terceira classe comeram mingau simples e biscoitos naquela noite. Às 23 horas, quando o navio se aproximou perigosamente do iceberg, um novo cheiro se juntou à mistura. Era um odor mineral com notas metálicas. Se você tem gelo na geladeira, deve ter notado que ele absorve os odores dos alimentos vizinhos. O mesmo acontece com os icebergs. Eles absorvem os odores dos animais marinhos e mantêm a composição química da água de que são feitos. Se mais pessoas soubessem o significado desse cheiro metálico peculiar, provavelmente ainda não teriam salvado o navio. Mas o número de pessoas que conseguiram escapar em segurança poderia ter sido maior. Por falar em cheiros, caso você já tenha se perguntado como é o cheiro do espaço, mas não esteja planejando se tornar um astronauta tão cedo, preste atenção. Você pode experimentar o O de Space, um aroma criado pela NASA décadas atrás. A ideia do perfume era ajudar os astronautas a se prepararem para seus encontros com o espaço em todos os níveis durante seu treinamento. Mas espere um pouco. O espaço é um vácuo, portanto, tecnicamente, não deveria ter nenhum cheiro. No entanto, os astronautas que estiveram lá fora lembram que ele tem um odor metálico agradável, algo como cheiro de fumaça de solda ou pólvora queimada. Eles podiam sentir esse cheiro em seus trajes espaciais depois de voltarem para a espaçonave. Também podemos adivinhar o cheiro de outros planetas com base na composição de suas atmosferas. Vênus tem nuvens de ácido sulfúrico em sua atmosfera, portanto deve ter cheiro de ovo podre. A propósito, Marte e Urano também têm cheiro de ovo podre. Cada uma das camadas da atmosfera de Júpiter é composta de substâncias químicas diferentes. É por isso que o cheiro é diferente dependendo de onde você estiver. Algumas camadas o receberiam com um aroma delicioso de amêndoas amargas ou marzipan.
enquanto outras, mais próximas do topo, cheirariam a produtos de limpeza. É improvável que os demais planetas do Sistema Solar tenham um odor característico porque suas atmosferas são, em sua maioria, compostas de gases inodoros. Quanto ao nosso satélite natural, a Lua, os astronautas da Apollo afirmaram que sua poeira tem cheiro de pólvora. A fragrância da grama recém-cortada faz com que cortá-la regularmente quase valha a pena. Mas você sabia que a grama não está se divertindo muito enquanto você faz isso? Na verdade, ela está gritando por socorro. E como a grama não pode gritar em voz alta, ela expressa o desconforto liberando uma mistura de moléculas voláteis mal cheirosas. Ela faz isso para se proteger dos insetos. As lagartas e outras criaturas semelhantes adoram mastigar os petiscos açucarados das plantas. Quando você corta a grama, ela libera ácido jasmônico, entre outras coisas. É uma espécie de sinal para as vespas parasitas de que há uma lagarta disponível. Essas criaturas lidam com os infratores da grama, e ela pode continuar crescendo feliz para sempre. Do ponto de vista da grama, cortar a grama não é muito diferente de um ataque de inseto. Portanto, ela se protege da melhor maneira possível. A chuva tem um cheiro forte e fácil de reconhecer, também conhecido como petricor. Mas de onde ele vem? Acontece que algumas plantas secretam óleos durante a seca. As rochas e o solo acumulam esses compostos de óleos e, quando as gotas de chuva caem, eles se misturam com a água e são liberados no ar. Às vezes, esses óleos se combinam com produtos químicos produzidos por bactérias que vivem no solo. O resultado dessa cooperação é um odor almiscarado que pode ser sentido na floresta ou no jardim quando se revolve o solo úmido. O ozônio também contribui para o cheiro da chuva, especialmente após tempestades. Isso acontece quando a carga elétrica de um raio divide as moléculas de oxigênio e nitrogênio na atmosfera, que depois se recombinam em ozônio. Uma teoria diz que gostamos tanto do aroma da chuva porque ele está gravado em nosso cérebro. Diferentes culturas sempre associaram a chuva a algo positivo, e podemos ter herdado essa percepção. Fãs de chocolate, entre os quais eu me incluo, esta é pra vocês. Há flores que cheiram exatamente como sua guloseima favorita. Afinal, trata-se de um produto de uma planta tropical. E como é impossível recriar o aroma mágico exato do chocolate em um perfume, você pode plantar algumas flores de chocolate, também conhecidas como folhas de lira de olho verde, em seu jardim. Essas flores parecem margaridas com pétalas amarelas em torno de um centro vermelho escuro. Quando você colhe as pétalas, a flor libera o cheiro delicioso que todos nós tanto amamos. As folhas e os galhos da planta também têm a mesma fragrância. Caso eu tenha despertado seu interesse, você pode encontrar a flor em solos secos do Arizona, Texas, Colorado e outros estados com climas semelhantes. Ela floresce o ano todo e o aroma é mais forte nos dias quentes. O binturong não só é super fofo, como também cheira a pipoca manteigada. Os binturongs preferem ficar sozinhos e usam seu aroma para marcar seu território e encontrar possíveis parceiros quando necessário. Os cientistas tentaram descobrir o segredo de seu cheiro incomum e sugeriram que ele poderia vir das secreções das glândulas odoríferas sob a cauda do animal. Pesquisas posteriores mostraram que o cheiro de pipoca vem da urina do binturong. Depois que o animal atende ao chamado da natureza, ele deixa um rastro de cheiro nas árvores com sua cauda, que geralmente fica encharcada. Mas se a pipoca verdadeira só libera seu cheiro incrível quando está estourando sob calor, como os binturongs conseguem viver sem um micro-ondas? A resposta pode estar em sua dieta ou, mais provavelmente, nas bactérias que entram em contato com o fluido natural do animal. Durião é uma fruta popular no sudeste asiático, que tem um cheiro doce e agradável para algumas pessoas, mas para a maioria é uma mistura de cebola podre e meias suadas. O mau cheiro é tão forte que é proibido no transporte público e em hotéis em alguns países. O segredo do durião está em seus 44 componentes ativos de odor. A mistura é tão complexa que nunca se sabe qual será o cheiro. E apesar desse cheiro horrível, o durião é considerado uma iguaria e é usado para fazer principalmente pratos doces, como bolos e doces. Houve um incidente mal cheiroso envolvendo o durião em uma biblioteca na Austrália. O cheiro de fruta podre em um armário se espalhou por todo o prédio por meio do sistema de ar-condicionado. Eles confundiram o fato com um vazamento de gás e tiveram que evacuar cerca de 500 alunos e professores. Bem, isso cheira mal pra valer, hein?
E por fim, se você já esteve em fontes termais naturais ou foi ver alguns geysers, nunca se esquecerá do cheiro de sulfeto de hidrogênio ou, de forma menos poética, de ovos podres. Na verdade, não é apenas nojento, mas também altamente inflamável. Mas também pode ser bastante útil. A maioria das residências na Islândia usa fontes geotérmicas como fonte de água quente. Embora não tenha cheiro de frescor, é perfeitamente seguro bebê-la, e o cheiro não permanece no seu corpo depois que você toma banho. Então é isso por hoje, pessoal. O Titanic afundou em 14 de abril de 1912, e todos os pertences dos passageiros e a parafernália do navio submergiram nas águas profundas e escuras com ele. Esses objetos esperaram pacientemente para serem descobertos até 1985. O Titanic foi rapidamente para as profundezas e parecia não ter sobrado quase nada dele. No entanto, mergulhadores em pequenos submarinos conseguiram recuperar muitos artefatos dos destroços. Se você quer saber como são esses itens surpreendentes, junte-se a mim! Vários museus têm coleções de objetos do Titanic resgatados por mergulhadores ou doados por sobreviventes e seus parentes. E alguns são até mesmo vendidos em leilão. Portanto, se você estiver disposto a gastar um bom dinheiro por algo exclusivo, por que não? O primeiro da minha lista é um relógio de bolso que pertenceu a um passageiro chamado John Chapman. Ele e a esposa Elizabeth estavam em lua de mel quando o navio atingiu o iceberg. Foi oferecido a Elizabeth o assento em um bote salva-vidas ao lado de sua amiga Emily Richards. Mas havia um problema. John não podia entrar no bote. Elizabeth virou-se para sua amiga Emily e disse: "Adeus, se ele não pode ir, eu também não vou." Isso é o que eu chamo de amor verdadeiro. Depois de pouco tempo, o transatlântico submergiu. Se dermos um passo atrás e voltarmos ao relógio de bolso dele, perceberemos mais um detalhe desolador. Os especialistas acreditam que ele parou por volta do momento em que o navio finalmente afundou. Você se lembra da cena icônica do filme em que a banda continuou a tocar enquanto o gigante ia para o fundo do mar? O violino tocado pelo músico real foi vendido em um leilão por $1.700.000 em 2013. Dizem que a banda executou Nearer My God to Thee enquanto isso. Já que começamos a falar sobre a banda, poderemos também esclarecer uma música encontrada nos destroços. Era Put Your Arms Around Me, Honey. Considerando que o papel se estraga quase instantaneamente quando entra em contato com a água, é um milagre ver esse documento. Outro registro em papel salvo é o cardápio do almoço. Os passageiros da primeira classe usavam seus belos vestidos e desfrutavam de suas refeições sem saber que era a última. Esse item exclusivo foi leiloado por $122.000. As refeições eram oferecidas de acordo com a classe. Por exemplo, um passageiro da primeira comeria peru assado com molho de cranberry, cordeiro ou haddock assado. Em comparação, um almoço na terceira classe consistia em coisas como sopa de arroz, pão fresco, carne assada e molho marrom. Havia também biscoitos de cabine que os passageiros comiam para diminuir o enjoo. Não foi apenas o cardápio. Um bilhete VIP também foi recuperado. O número dele ainda pode ser lido: 1342. Em quinto, vem as amostras de perfume eduardiano. Um químico chamado Adolf Saalfeld entrou no Titanic com várias amostras de frascos de perfume. Por que ele as levou? Bem, Saalfeld planejava abrir uma loja de fragrâncias na América. 61 frascos afundaram com o navio. Felizmente, seu proprietário conseguiu sobreviver e chegar em segurança. Mas as amostras só foram redescobertas há algum tempo pelos mergulhadores. Quando deixamos um prato cair acidentalmente, ele geralmente se quebra em pedaços. Agora vem uma pergunta: você acha que um deles intacto pôde ser recuperado do Titanic? A resposta é sim. Os utensílios de mesa originais da White Star são a prova disso. Aparentemente, cada classe de passageiros não apenas recebia refeições distintas, mas também era servida com tipos diferentes de pratos. Os que foram recuperados têm um motivo floral verde e marrom. As bordas são douradas e há um logotipo no centro. A propósito, eles são vendidos em leilão e você pode encontrá-los online. Vamos continuar com histórias pessoais comoventes. A de amor de Rose e Jack que vemos no filme é fictícia, mas o navio certamente testemunhou muitos romances. Aqui está uma carta de amor para provar isso. E nos conta sobre como foi a vida no transatlântico durante os últimos dias. Ela foi escrita por Kate Buss em 10 de abril. A mulher mencionou como estava se sentindo enjoada e outras coisas, como o fato de que deveria ir jantar em meia hora.
Essa não foi a única correspondência que os mergulhadores recuperaram. Por exemplo, há uma que Esther Hart escreveu para sua filha pequena Eva, vendida em um leilão por 119 mil libras. É provavelmente a última escrita a bordo, pois foi redigida apenas 8 horas antes da tragédia. A carta não está muito danificada porque estava no bolso do paletó do marido de Esther. Outra que podemos mencionar é a do Dr. John Simpson. Suas palavras foram as últimas que escreveu para a mãe. Deixe-me apresentá-los a Edith Rosenbaum. Ela estava com seu brinquedo chamado Lucky Pig. Edith havia se machucado gravemente em um acidente antes de embarcar. O brinquedo foi um presente de sua mãe como apoio moral para o processo de recuperação. Na verdade, era uma caixa de música em forma de porco. Edith a usava para acalmar os jovens assustados que estavam no mesmo bote salva-vidas. O próximo item da lista é o apito de escoteiro de Lillian Winifred Bentham. Ela era uma passageira da 2ª classe. Naquela noite terrível, estava em seu camarote. A mulher não acreditava que a embarcação pudesse afundar. Afinal, era o navio inafundável. Sua amiga foi até ela e a convenceu a entrar em um bote salva-vidas. Só então a mulher percebeu a gravidade da situação. Momentos depois, viu o Titanic se partir em 2. Enquanto o bote salva-vidas navegava na noite, Lillian viu um tripulante que também havia sido resgatado. Sem pensar 2 vezes, envolveu o homem com seu casaco de pele. Ele estava com muito frio, então ela provavelmente salvou a vida dele fazendo isso. O cara quis agradecer pela gentileza, então deu a Lillian um apito de escoteiro. Era o que ele usava durante a noite para pedir ajuda. Este par de luvas brancas de algodão é um dos artefatos mais raros recuperados. Elas pertenciam a um homem, cuja identidade é desconhecida. O tecido não pode durar décadas embaixo d'água, mas essas luvas têm boa aparência, e você ainda pode ver os detalhes finos e a elegância. Uma campainha de alarme também foi encontrada. Sim, esse é o famoso sino, aquele que tocou para avisar as pessoas sobre o iceberg. Frederick Fleet e Reginald Lee estavam de vigia na noite do incidente. Ambos sobreviveram. Fleet foi o único que viu o iceberg antes do choque. O que é irônico é que Fleet e Lee não tinham acesso a binóculos. Eles estavam guardados em um armário, mas a chave estava no bolso de um membro da tripulação que foi transferido para outro navio no último minuto e não o deixou. Os dois poderiam ter visto o iceberg mais cedo se tivessem os binóculos. Assim, o Titanic poderia ter saído do caminho. Os mergulhadores descobrem não apenas pertences dos passageiros ou da tripulação, mas também peças pertencentes ao próprio navio. O próximo item da lista é a Grande Escadaria. Algumas partes dessa estrutura icônica foram recuperadas do naufrágio. Acontece que essa escada se tornou um ponto de encontro entre os passageiros da 1ª classe. Se quisessem visitar os banhos turcos para um dia de spa ou jantar, eles se encontravam ali e iam juntos. Essa escada era um sinal de como algumas partes do Titanic eram luxuosas. Outro objeto milagrosamente salvo é a planta arquitetônica. Ela foi um dos artefatos mais caros vendidos em leilão e tem cerca de 10 metros de largura. O que mais? O logômetro também foi descoberto. Trata-se de um dispositivo usado para verificar a velocidade de navegação e a distância que a embarcação percorre. Os especialistas dizem que desde o início, ao meio-dia de 14 de abril, ele registrou 268 milhas náuticas. E tem mais! Também foi encontrado um pedaço gigante do casco, conhecido como o Grande Pedaço. Esse cara pesa 15 toneladas. As vigias maiores eram para as cabines e as menores para os banheiros. Essa peça foi encontrada em 1994, mas só em 1998 foi retirada com sucesso. Depois de todos esses anos debaixo d'água, ela estava repleta de vida marinha. Ainda assim, surpreendentemente, as vigias ainda tinham vidro. Vamos supor que você fosse um mergulhador e pudesse retirar apenas um desses objetos. Qual você escolheria? No mundo todo, mais de 25 milhões de pessoas embarcaram em navios de cruzeiro em 2017. Pode não parecer muito, mas é mais do que a população da Bélgica. É uma ótima alternativa de passeio com um bônus adicional. Dá para passar por vários destinos diferentes e escolher um deles para viajar nas próximas férias. Se você já reservou uma viagem em um navio de cruzeiro, mas ainda não tem ideia do que deve levar, comece com uma pesquisa sobre os destinos específicos do seu navio.
De qualquer forma, não esqueça de levar sapatos de salto baixo. Além disso, inclua um calçado confortável para caminhar distâncias maiores para os dias de visitação em terra. Dependendo da estação, você pode querer levar roupas de banho também. Se estiver tomando algum tipo de medicamento, lembre-se de levá-lo na embalagem original. Se você é do tipo que leva pouca coisa, não se preocupe. A maioria dos navios de cruzeiro tem lavanderias. Elas são meio caras, especialmente se quiser que suas roupas sejam lavadas, passadas e dobradas. Porém, isso evita de levar muita bagagem ou ter que ficar lavando roupa mesmo. É muito importante que você notifique a administradora do cartão de crédito antes de embarcar no navio, ainda mais se o seu itinerário incluir um ou mais países estrangeiros. Seu cartão de crédito pode ser bloqueado se houver alguma atividade incomum na sua conta. A maioria dessas empresas possui algoritmos que são acionados quando há cobranças de países diferentes uma atrás da outra, que é exatamente o que você fará em um navio de cruzeiro. Avisá-los com antecedência evita o constrangimento de ter seu cartão recusado em algum restaurante chique. Para garantir o melhor quarto, antes de reservá-lo, verifique a planta do convés do navio, que deve estar disponível no site deles. Se é paz e tranquilidade que você procura, não vá para os quartos logo acima ou abaixo de qualquer um dos locais de entretenimento do navio. Além disso, se você tem histórico de enjoo, tente evitar os quartos disponíveis na frente da embarcação. Prefira aqueles localizados mais no meio, em um convés inferior, onde sentirá menos movimentos. Se é a sua primeira viagem em um cruzeiro, você pode se surpreender ao saber que algumas cabines não têm janelas. Antes de fazer uma reserva, certifique-se de verificar todas as comodidades do quarto escolhido. A maioria dos navios de cruzeiro adiciona várias fotos das acomodações em suas páginas de reserva, e pode ser um pouco confuso saber exatamente o que você está comprando por esse preço específico. Além disso, alguns quartos a bordo também são muito pequenos. Se não gosta de dormir em espaços pequenos, é possível pedir um upgrade para um maior, mesmo que seja um pouco mais caro. Você sempre pode dividir o custo com um amigo se ele quiser te acompanhar no cruzeiro. Com a ajuda da tecnologia, mesmo que um local específico não tenha janelas, isso não significa que não seja possível ver as ondas. Mas como? Você pode perguntar. Navios de cruzeiro mais sofisticados apresentam um bônus adicional secreto. Nas áreas sem acesso à luz solar, especialistas construíram varandas virtuais. Telas de alta tecnologia funcionam mostrando o que está acontecendo lá fora em tempo real. Elas também têm um benefício adicional. Em caso de mau tempo, os hóspedes ainda podem sentir o ar livre, sem que o vento ou a chuva estraguem seus cabelos ou roupas. Pode não ser a coisa em si de verdade, mas ainda é melhor do que ficar claustrofóbico a bordo. Planejando fazer um cruzeiro econômico? Pode não ser uma ideia tão ruim, especialmente se você estiver procurando por upgrades de última hora. Você pode até acabar passando férias como um milionário sem ter que gastar assim. Essas ofertas às vezes incluem coisas como uma varanda privativa no quarto, talvez alguns serviços de spa ou preços ainda melhores para refeições sofisticadas. Se estes quartos não estiverem todos reservados no momento do embarque, podem ser disponibilizados para o restante dos passageiros por preços muito melhores do que os ofertados inicialmente. Pode haver brindes escondidos a bordo se você prestar bem atenção. Coisas como doces de cortesia no final da manhã ou uma xícara de chá ao final da noite por conta da casa podem ser algumas das coisas oferecidas aos hóspedes. É só pedir. Você pode querer conferir o que outros turistas estão fazendo. Algumas pessoas com mais experiências em cruzeiros podem dar ótimas dicas e truques. Não tenha medo de puxar conversa se vir alguém recebendo algo de graça. Alguns navios de cruzeiro têm uma pegada mais luxuosa. Eles têm até áreas exclusivas projetadas para hóspedes em suítes caras e, na maioria das vezes, ficam no topo do navio. Em um determinado cruzeiro, esses passageiros têm membros da equipe designados, chamados de Royal Genies, que são tipo mordomos. Eles podem atender a apenas algumas cabines. Como a companhia quer evitar que outros hóspedes fiquem fazendo perguntas, tomando tempo de atendimento dos hóspedes VIPs, os Genies não usam crachá nas áreas públicas. A maioria das áreas comuns dos navios de cruzeiro exigem que os viajantes sigam um código de vestimenta. Mas se você pesquisar com antecedência, poderá descobrir que algumas áreas são mais tranquilas quando se trata do que as pessoas devem vestir.
A maioria dos navios exige que as pessoas usem trajes elegantes, o que significa calças com camisa social para homens ou blusas e saias, vestidos ou calças elegantes para as mulheres. Quanto aos destinos de viagem, pesquise com antecedência os portos que vai visitar. Você saberá o que vestir, como vai estar o tempo e se precisa levar mais alguma coisa na mala, como guarda-chuva ou toalha de praia. As paradas dos cruzeiros duram apenas algumas horas na maioria dos casos, e você vai querer aproveitá-las ao máximo. Se determinado local incluir museus ou galerias de arte da sua lista de lugares para visitar, reserve com antecedência para não perder tempo esperando nas filas. Alguns navios de cruzeiro até oferecem aos seus hóspedes passeios particulares pelos portos que irão visitar. Certifique-se de reservá-los com antecedência se for algo do seu interesse, pois a lista lota rapidamente. Passeios independentes são um pouco mais privativos. Você pode passar o tempo com seu guia turístico e até mesmo fazer mais perguntas. Lembre-se sempre de colocar o telefone no modo avião enquanto estiver a bordo. A maioria das histórias de horror de navios envolve novatos em cruzeiros que acabaram pagando milhares de dólares em tarifas de celular enquanto estavam a bordo, só porque esqueceram de desligar o telefone. Se você é o tipo de pessoa que não consegue desligá-lo, verifique com sua operadora antes de viajar para o exterior. Algumas podem oferecer planos especiais por tempo limitado, sem custos adicionais. Você estará livre para conversar, ligar ou navegar pelos vídeos do YouTube sem se preocupar em pagar uma fortuna. A maioria dos navios de cruzeiro também oferece Wi-Fi de cortesia ou pacotes que podem ser adquiridos com antecedência, que são muito mais acessíveis. Você pode se comunicar com seus amigos e familiares em casa via FaceTime ou Skype. As pessoas que ouviram falar da tragédia do Titanic sempre se perguntam o que pode acontecer se algo der errado a bordo. Vamos pegar os botes salva-vidas, por exemplo. O Titanic tinha apenas 20 deles a bordo, que tragicamente não foram suficientes para acomodar todos os passageiros depois que o navio atingiu o iceberg. Alguns navios de cruzeiro sofisticados hoje em dia têm um número ainda menor de botes salva-vidas, de 15 a 18. Parece estranho? Bem, na verdade não, sendo que cada bote salva-vidas pode acomodar até 370 pessoas. Mesmo os navios maiores, que têm capacidade estimada para 8.000 pessoas quando lotados, incluindo turistas e funcionários, estão seguros em caso de emergência. Eles estavam a caminho do novo mundo quando um encontro com um iceberg destruiu seus sonhos e esperanças. Houve pânico, lágrimas e despedidas de partir o coração. Igual a história do Jack e da Rose. Será mesmo? Vamos ver se você conhece bem a verdadeira história do Titanic. A história de amor de Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater foi inspirada em acontecimentos reais. E aí, fato ou mito? A história de amor mais emocionante de todas, do filme Titanic, foi totalmente inventada pelo roteirista e diretor do longa James Cameron. Mas alguns passageiros que apareceram no filme eram reais, e por mera coincidência, havia um Jay Dawson a bordo. O nome dele era Joseph, não Jack, e ele trabalhava como aparador de carvão. O objeto mais caro perdido com o Titanic foi uma pintura de Pablo Picasso. Será mesmo? É um mito, mais uma pérola inventada para o famoso filme. O objeto mais valioso que afundou com o Titanic provavelmente foi uma pintura de Mary Joseph Blundell, criada em 1814. Outros objetos valiosos eram um violino que pertencia a Wallace Hartley, o músico que insistiu que eles tinham que tocar até o último momento. Havia também um Renault Type CB Coupé de Ville 1912, que hoje custaria milhões de dólares, um manuscrito de Joseph Conrad, anotações da primeira edição de Francis Bacon, 5 grand pianos Steinway e, claro, alguns pratos e xícaras de porcelana e as joias dos passageiros da primeira classe. O Titanic foi o maior e mais luxuoso navio de passageiros de sua época. Isso soa verdadeiro para você? Sim, é totalmente verdade. O Titanic foi o maior navio já construído na época de 1912. Ele tinha 270 metros de comprimento e capacidade máxima de 2.435 passageiros.
Isso não é muito se comparado ao maior navio de cruzeiro de hoje, o Symphony of the Seas. Ele é só um pouquinho mais comprido que o Titanic, mas consegue comportar mais que o dobro de passageiros. E sim, nenhum outro transatlântico é páreo para o Titanic em termos de luxo, nem os atuais. Foram gastos mais de 200 milhões de dólares, convertidos na moeda atual, para construí-lo. As passagens também eram caríssimas. Convertidas para valores atuais, as de primeira classe variavam de 1.700 dólares por uma beliche a 50 mil por uma das 2 suítes Parlou. As passagens de segunda classe custavam 700 dólares, e os passageiros da terceira classe tiveram que pagar entre 170 e 460 dólares. A maioria dos passageiros do navio inafundável conseguiu sobreviver. Verdade ou mentira? Lamentavelmente é mentira. Apenas 37% de todos os passageiros sobreviveram à tragédia. Cerca de 61% dos passageiros da primeira classe, 42% da segunda e 24% da terceira conseguiram sair vivos de lá. O Titanic estava passando pelo Triângulo das Bermudas quando o acidente aconteceu. Deve ser por isso que ele naufragou. E então, mito ou verdade? %100 mentira. O Titanic nunca passou nem perto do Triângulo das Bermudas. O transatlântico afundou cerca de 645 quilômetros ao sul de Terra Nova, que é uma distância enorme até o norte das Bermudas, a famosa região onde navios e aviões desapareceram sem deixar rastros. A culpa do Titanic ter afundado é da Lua. Verdadeiro ou falso? Essa é verdade. A Lua tem grande influência nas marés da Terra. Quanto mais próximo esse satélite estiver do nosso planeta, mais fortes as marés serão, por causa do aumento da gravidade. Em 1912, a Lua estava tão próxima que fez várias geleiras na Groenlândia se partirem. Pedaços gigantes de gelo que se desprenderam das geleiras começaram a flutuar para o sul. O evento superlunar aconteceu apenas 6 minutos após uma maré primavera, quando o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra faz a gravidade deles se juntar e alcançar seu pico 2 vezes por mês. E um dia antes, nosso planeta passou o mais próximo do Sol naquele ano, fazendo a gravidade ficar ainda mais forte. Essa mistura de eventos criou as condições perfeitas para uma das marés mais poderosas da história. Os icebergs que se desprenderam das geleiras da Groenlândia foram para as águas costeiras de Labrador e Terra Nova, onde geralmente encalhavam. Para seguir adiante, eles precisavam derreter e se tornar mais leves, ou pegar uma maré alta que os impulsionasse para frente. A maré de 1912 foi altíssima, então eles mudaram muitas rotas de navegação para o sul por causa da grande quantidade de icebergs. Menos o Titanic, é claro, pois acreditavam que ele era inafundável. O Titanic levou 4 horas e 40 minutos para afundar. E aí, o que você me diz? É falso. Se você é um especialista em Titanic, sabe que ele levou 2 horas e 40 minutos para afundar. E foi até bastante tempo, considerando os danos causados pelo iceberg. Ele só não afundou mais rápido por causa da estrutura do navio. Havia 16 compartimentos à prova d'água na parte de baixo do navio. Eles foram uma tábua de salvação para os sobreviventes. Quando o iceberg bateu no casco do navio, invadiu 6 deles. O Titanic não afundaria se apenas 4 compartimentos tivessem sido destruídos. A água encheu os primeiros 6 compartimentos dentro de 1 hora. Nesse meio tempo, a embarcação inclinou um pouco para a direita. Aí, a água começou a inundar o 7º compartimento, quando os outros 6 primeiros já estavam cheios. E a partir daquele momento, a velocidade de naufrágio foi crescendo a cada segundo. A proa do navio afundou e a popa levantou. Uma das maiores causas da tragédia do Titanic foram os foguetes de sinalização. Verdadeiro ou falso? Você decide. É verdade. Quando qualquer navio afunda, os tripulantes podem soltar sinalizadores vermelhos. Eles indicam para todas as embarcações que estão próximas que alguém está em perigo. Mas sabe-se lá por quê, alguém colocou sinalizadores brancos na caixa do Titanic.
Quando o navio bateu no iceberg, todos os tripulantes soltaram sinalizadores brancos. Outro navio, o SS Californian, estava ali perto na hora. Seu capitão sabia que o Titanic estava passando por uma região perigosa, cheia de icebergs. A tripulação do navio não viu o Titanic afundando na escuridão, mas viu os sinalizadores. A comunicação a rádio entre as embarcações não funcionou. O operador do SS Californian desligou o receptor. O capitão do Californian sentiu que havia alguma coisa errada, então enviou um sinal Morse de lâmpada para o Titanic. Mas já era tarde. O navio estava submerso, então ninguém pôde responder. Outro navio, o Samson, estava navegando perto do Titanic, mas com as luzes apagadas, pois estava caçando focas, uma atividade ilegal. Quando o capitão viu os sinalizadores brancos do Titanic, pensou que fosse a guarda costeira. Então, o navio Samson se afastou o máximo que pôde. A tripulação percebeu que havia abandonado os passageiros em apuros quando chegou à Islândia e ficou sabendo da terrível notícia. Em 1996, uma expedição conseguiu tirar o Titanic do fundo do mar. Você acredita nisso? Houve diferentes ideias para tirar o Titanic de lá, com ar comprimido, colocando-o sobre uma tela de arame e cobrindo com nitrogênio líquido, ou usando ímãs gigantes. Mas a única tentativa real de tirar o Titanic do fundo do mar aconteceu em 1996 e deu totalmente errado. A meta da expedição era levantar parte de seu casco, que pesava cerca de 21 toneladas. Ela seria a maior parte do navio a ver a luz do sol de novo, se a operação tivesse dado certo, claro. Eles lançaram 4 bolsas gigantes cheias de diesel no fundo do oceano e as prenderam na placa do casco. Depois, as bolsas de combustível foram soltas e começaram a levantar a peça sozinhas. A placa estava a 60 metros abaixo da superfície quando o tempo fechou. Os membros da expedição decidiram rebocar a peça para águas mais tranquilas, cerca de 130 quilômetros adiante. Mas, muito antes de chegarem ao destino planejado, metade da placa se quebrou e afundou de novo. 2 das bolsas pareciam ter se soltado e o casco desceu. O Titanic provavelmente vai se despedaçar no meio do caminho se alguém tentar levantá-lo de novo. E aí, quantas informações você acertou? Conte pra gente nos comentários abaixo. Um feixe de luz elétrica fura a escuridão sobre as águas calmas do Oceano Atlântico. O Titanic segue silenciosamente abrindo caminho através das ondas. Seus passageiros estão dormindo quando, de repente, um contorno branco monstruoso é iluminado pelo feixe de luz. O fatídico iceberg está prestes a rasgar a lateral do lendário navio. – 14 de abril de 1912. Apenas 2 dias antes de alguém tirar uma foto de um iceberg gigante com uma forma elíptica bastante incomum. Acontece que esse iceberg provavelmente se formou da neve que caiu há 100 mil anos. Os pesquisadores usaram modelagem computacional para descobrir sua origem. Eles usaram dados de 1912 e adicionaram algumas novas informações sobre ventos e correntes oceânicas, e concluíram que o iceberg provavelmente fazia parte de um pequeno aglomerado de geleiras no sudoeste da Groenlândia. Hoje em dia, é possível calcular as rotas de icebergs, mesmo no passado. O infame pedaço de gelo estava a caminho da Groenlândia para uma área mais ao sul de Cornualha. Se o navio tivesse partido apenas 2 dias depois, o iceberg teria se afastado do ponto em que eles colidiram. No início, o peso do iceberg mais famoso do mundo era de 75 milhões de toneladas. Com o tempo, foi derretendo lentamente. E quando afundou o Titanic, seu peso era de apenas 1,5 milhão de toneladas. No momento da colisão, provavelmente já estava derretendo há meses, mas ainda era enorme. Quando o Titanic afundou, o iceberg tinha 120 metros de comprimento e 30 metros de sua superfície estavam acima da água. Algumas pessoas acreditam que foi uma superlua que causou o naufrágio do Titanic. Naquela noite, houve um raro evento lunar, algo que não acontecia há 1400 anos. Em condições normais, o iceberg não teria se deslocado tão para o sul, sem derreter e perder a maior parte de sua massa. Mas a superlua pode ter causado uma maré excepcionalmente alta, que afastou o iceberg da geleira muito mais rápido do que o habitual.
Existe um tipo específico de bactéria que consome lentamente os restos do Titanic. Corrosão do sal, correntes oceânicas, temperaturas congelantes e esse micro-organismo que come ferrugem podem consumir todos os destroços. A atriz americana Dorothy Gibson estava a bordo do Titanic. Ela sobreviveu e, quando chegou a Nova York, começou quase que imediatamente a gravar um filme chamado Saved from the Titanic. O filme foi lançado apenas um mês depois que o Titanic afundou. E no filme, ela até usou os mesmos sapatos e roupas que usava durante o desastre na vida real. O filme foi um grande sucesso naquela época, mas a única cópia conhecida foi destruída em um incêndio. 14 anos antes do Titanic afundar, foi publicada uma novela literária chamada Futilidade ou Naufrágio de Titã. Ela parecia prever todo o evento. O enredo teve como centro um navio fictício chamado Titã, que afundou durante uma viagem. O Titã tinha quase o mesmo tamanho do Titanic e ambos naufragaram em abril. E também por baterem um iceberg. Tanto o navio real quanto o fictício eram descritos como inafundáveis, e ambos tinham um número legalmente exigido de botes salva-vidas, que, como se viu mais tarde, não era nem perto do suficiente. No filme, vimos algumas histórias de amor, mas elas também aconteceram na vida real no Titanic. 13 casais estavam viajando no Titanic como parte de sua lua de mel. Um dos casais era dono da loja de departamentos Macy's, em Nova York. Quando ficou claro que o Titanic estava afundando rapidamente, a mulher se recusou a entrar em um bote salva-vidas sem o marido. Mas ele não queria se juntar a ela enquanto ainda havia mulheres e crianças que ele acreditava que deveriam ir primeiro. Então sua esposa deu seu casaco para sua empregada. Ela insistiu que a empregada deveria entrar no bote salva-vidas e queria que ela ficasse agasalhada. Quanto à mulher em si, ela decidiu ficar com o marido até o fim. Algumas pessoas acreditam que a causa do acidente foi uma múmia e não um iceberg. Tudo começou por volta de 1000 a.C., com uma mulher misteriosa que vivia no Egito, na Cidade dos Ladrões. As pessoas sabiam pouco sobre ela, mas a chamavam de sacerdotisa. Sua múmia foi colocada em um sarcófago de madeira e coberta com uma grande tampa com a imagem do seu rosto e algumas inscrições místicas. Ela permaneceu escondida até a primeira metade do século XIX, quando um grupo de moradores locais a encontrou acidentalmente e não sossegou até que, ninguém sabe como, a múmia desapareceu naquele dia sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de amigos ricos da Inglaterra viajou para o Egito e encontrou o caixão vazio da múmia com a imagem da sacerdotisa, cujos olhos escuros pareciam estar olhando para o vazio. Eles decidiram comprá-lo, mas o comprador desapareceu na mesma noite antes mesmo de receber o caixão. Todos os membros do grupo sofreram alguns acidentes. O caixão mudou de localização algumas vezes, até que, como alguns acreditam, acabou no Titanic. Levou mais de 70 anos para que um submarino robô encontrasse as ruínas desse lendário navio. Seus restos ficam a quase 4.000 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, dividido em duas metades. Por que o casco se separou? Ninguém sabe exatamente. Alguns acreditam que isso aconteceu por conta da água que entrou quando o navio colidiu com o iceberg. A pressão era tão poderosa que separou o navio em duas partes, começando pela estrutura inferior. Outros dizem que foi devido aos rebites do casco. Eles tinham uma alta concentração de escória ou resíduos de fundição, e isso é algo que pode fazer com que o metal se parta. O navio, de modo geral, tinha muitas falhas, começando com o design. As anteparas estanques não estavam completamente seladas no topo, permitindo que a água fluísse entre os compartimentos e, no final, afundasse a embarcação. O ferro dos rebites do navio e o aço do casco acabaram arruinados devido ao alto teor de enxofre, às temperaturas frias e às altas velocidades. O aço quebrou e os rebites saíram com bastante facilidade. Por tudo isso, o Titanic afundou 24 vezes mais rápido do que se poderia esperar. Se o navio tivesse atingido o iceberg de frente em vez de bater com o lado, teria provavelmente permanecido à tona. Porque os membros da tripulação não tinham binóculos, certamente isso teria ajudado a identificar o iceberg a tempo e talvez até fosse possível evitar o desastre. Mas os binóculos do Titanic estavam trancados em um compartimento. Apenas um membro da tripulação tinha a chave. E ele havia sido transferido do navio logo antes de zarpar. Mais tarde, ele disse que não se lembrou de entregar a chave. Mas, mesmo sem os binóculos,
O navio poderia ter tido algum tempo para mudar de rumo e evitar a colisão, se a tripulação tivesse recebido algum aviso. Mas aí é que está. Alguém os avisou. Cerca de 1 hora antes do incidente, um navio que estava relativamente perto do Titanic, o SS Californian, enviou uma mensagem para informá-los de que havia parado por ter avistado um campo de gelo denso. Mas o aviso nunca chegou ao capitão do Titanic. Alguns especialistas dizem que foi porque o operador de rádio não achou tão urgente. Mais tarde, o SS Californian disse que não recebeu uma ligação de ajuda do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Alguns dizem que a tripulação do Titanic não conseguiu detectar o iceberg a tempo devido a uma ilusão de ótica. As condições atmosféricas naquela noite poderiam ter causado uma superrefração, o que poderia ter camuflado o iceberg. Afinal, ninguém realmente viu o iceberg até que estivesse perto demais do navio e sem tempo suficiente para mudar de direção e evitar o acidente. Nem sequer se passou um minuto inteiro entre o momento em que viram o iceberg e a colisão. Apenas 37 segundos. E o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para desaparecer sob as ondas do oceano. Há mais de um século, o Titanic bateu em um iceberg e afundou no fundo do Oceano Atlântico. Das 2.240 pessoas a bordo, apenas cerca de 700 sobreviveram. Desde então, a tragédia tem sido tema de inúmeros filmes, documentários e livros. Embora tenhamos aprendido muito sobre o navio e muitas pessoas a bordo, quase não sabemos nada sobre o iceberg responsável pela catástrofe, especialmente qualquer coisa sobre o seu tamanho. Mas talvez possamos encontrar algumas pistas. O Titanic foi construído pela White Star Line como parte de sua nova frota de navios de passageiros. Na época, era o maior navio já construído, e fez jus ao nome. Ele tinha 270 metros de comprimento, o equivalente a 2 campos e meio de futebol colocados lado a lado, e 53 metros de altura, o que equivale a 10 girafas em pé uma sobre a outra. Da linha d'água até o convés, o barco tinha 18 metros de altura, quase a altura de um prédio de 4 andares. O Titanic era grande o suficiente para ter cafeterias com varanda, restaurante, sala de leitura e escrita, banho turco, academia e quadras de squash. Havia até espaço para uma piscina. O navio poderia transportar um total de 3.300 pessoas, incluindo 2.435 passageiros e 900 tripulantes. Embora o luxo fosse importante, a segurança era primordial. O Titanic foi projetado para ter 16 compartimentos estanques abaixo do convés. Se o casco do navio fosse de alguma forma comprometido em um acidente, até 4 desses compartimentos suportariam a invasão de água, enquanto os 12 restantes manteriam o navio flutuando. Philip Franklin, vice-presidente da White Star Line, disse que era isso que tornava o navio verdadeiramente notável. Acredita-se que o homem tenha dito: "Não há perigo de que o Titanic afunde, o barco é inafundável, e nada além de inconvenientes serão sofridos pelos passageiros." Ele estava tão errado. O navio deixou a Inglaterra para sua primeira e derradeira viagem em 10 de abril de 1912, e bastou um único iceberg para derrubar aquela poderosa embarcação. Os icebergs são fascinantes. Eles se formam durante um processo de desagregação, quando grandes pedaços de gelo de água doce se soltam das geleiras e flutuam em águas abertas. Eles lentamente derretem e desaparecem. No hemisfério norte, a maioria desses icebergs vem da Groenlândia. No sul, eles vêm da Antártida. O que você vê sobre a superfície da água é apenas uma pequena porção de um iceberg. Daí a expressão é apenas a ponta do iceberg. A maior parte, até 90%, fica escondida sob a água. Somente examinando as fotos da coisa toda você pode realmente apreciar como os icebergs são enormes. É a parte escondida do iceberg que costuma ser a mais perigosa. Sob as ondas pode ter bordas irregulares em lugares aleatórios. É fácil um navio bater sem perceber, resultando em sérios danos ao fundo do casco. E não são apenas os grandes icebergs que requerem atenção. Os menores, que são mais difíceis de detectar, podem ser igualmente perigosos. Growlers e pedaços de bergia são pequenos pedaços de icebergs em desintegração. Um growler, por exemplo, tem menos de 2 metros de comprimento, com um pouco mais de 1 metro aparecendo acima da água. E um pedaço de bergia tem menos de 4 metros de comprimento. O perigo dos icebergs era bem conhecido quando o Titanic partiu. Em 1901, o Icelander viajava pela passagem interior rumo ao Alasca quando colidiu com um iceberg e afundou imediatamente.
Felizmente, 138 das 178 pessoas a bordo conseguiram chegar em segurança. Naquela época, não havia nenhum equipamento especial para detectar icebergs. A melhor ferramenta era os olhos. De um ponto de observação especial acima do navio chamado Ninho de Corvo, 2 membros da tripulação ficavam olhando para o oceano em busca de possíveis perigos. O Ninho de Corvo estava localizado na frente do navio, 14 metros acima do convés. Ficava preso ao mastro. Desta altura, uma pessoa tinha uma boa visão do oceano. Se visse algo suspeito, poderia tocar um grande sino e fazer soar o alarme. Depois disso, se poderia ligar de um telefone especial para avisar o capitão de qualquer perigo. Mas imagine que trabalho horrível deveria ser, especialmente na noite em que o Titanic afundou. O Ninho do Corvo não era uma sala quente e aconchegante cercada por janelas. Em vez disso, era uma grande banheira aberta exposta às variações do clima. Em 14 de abril de 1912, a temperatura do ar estava em torno de 4 graus Celsius, o que está próximo do congelamento. Com o navio se movendo a cerca de 23 nós, mais de 42 km por hora, os marinheiros deviam estar sentindo aquele ar frio pressionando contra qualquer pele exposta. A única coisa boa sobre o trabalho era que um turno durava apenas 2 horas. Frederick Fleet foi o marinheiro que realmente avistou o iceberg que afundou o Titanic. Ele estava no Ninho do Corvo trabalhando com Reginald Lee na época. Fleet cuidava do lado esquerdo do navio, enquanto Lee esquadrinhava o lado direito. Eram 22 horas quando os 2 homens começaram seu turno. Eles já haviam sido avisados sobre a possibilidade de gelo. Mas quando está frio e escuro, pode parecer uma tarefa impossível. Pior ainda, os 2 homens nem sequer tinham binóculos para facilitar o trabalho. Fleet mais tarde insistiria que, se tivessem binóculos, poderiam ter evitado a tragédia. Com cerca de 20 minutos restantes no trabalho, os marinheiros notaram o iceberg. Fleet tocou o sino. 1 vez, 2 vezes e de novo. Ligou então para a ponte para informar a tripulação. No início, a ligação parecia chegar na hora certa. Os motores do navio inverteram e o enorme transatlântico conseguiu virar. No entanto, não foi o suficiente para evitar o iceberg. Pedaços de gelo caíram no convés do navio. O iceberg rasgou o casco e a água inundou. 2 horas e 40 minutos depois, o Titanic havia desaparecido. E aqui temos a pista número 1. O iceberg era grande o suficiente para ser visto a olho nu na escuridão da noite sem binóculos. Também era alto o suficiente para que pedaços de gelo caíssem no convés do navio. Como tudo isso aconteceu muito antes das mídias sociais e smartphones, ninguém a bordo fez fotos ou vídeos na época. Então, é claro, não temos nenhuma filmagem do iceberg real. Mas há fotos do possível iceberg mais tarde naquele dia. O SS Prince Adalbert estava navegando perto da área na manhã de 15 de abril de 1912. O comissário do navio ainda não tinha ouvido falar sobre o que havia acontecido com o Titanic. Mas quando viu um iceberg flutuando, foi compelido a fotografá-lo. Por quê? Havia uma linha de tinta vermelha ao longo da parte inferior do iceberg, indicando que provavelmente havia colidido com um navio em algum momento nas 12 horas anteriores. Uma segunda foto foi tirada de um navio chamado Minia, enviado para a área para procurar detritos da colisão. O capitão de Carteret disse que entre os destroços ele tinha visto apenas um iceberg e que também notou uma mancha de tinta vermelha nele. A partir das fotos e relatos de testemunhas, reportagens de jornais estimaram que o iceberg tinha entre 15 e 30 metros de altura e 61 a 122 metros de comprimento. Essa é a pista número 2. O iceberg que atingiu o Titanic provavelmente começou sua jornada oceânica da costa da Groenlândia, passando pela Baía de Baffin até o Estreito de Davis. Daqui deve ter deslizado pelo Mar do Labrador e finalmente chegado ao Atlântico. E isso por si só é bastante impressionante. As geleiras da Groenlândia criam entre 15 mil e 30 mil icebergs por ano. Alguns pequenos, alguns grandes. Destes, apenas 1% chegará ao Atlântico. Os outros simplesmente derretem ao longo do caminho. Sabemos que a temperatura do Oceano Atlântico, onde ocorreu o naufrágio, era de cerca de menos 2 graus Celsius, portanto abaixo de zero. Para os humanos, isso pode causar congelamento ou hipotermia. Mas essa temperatura é realmente quente para um iceberg. A maioria duraria apenas 2 a 3 anos no Atlântico Norte, derretendo lentamente em águas mais quentes. Com base nisso, é provável que o iceberg do Titanic tenha deixado a Groenlândia em 1910 ou 1911 e tenha derretido totalmente no final de 1912 ou 1913.
Como chegou ao Atlântico e conseguiu causar danos significativos ao navio? Para isso, temos a pista número 3. Nunca saberemos com certeza o tamanho do iceberg daquele dia, mas sabemos que definitivamente não era um growler, nem tampouco um pedaço de bergia. Ambos são muito pequenos, e se o gelo realmente se espalhou pelo convés durante a colisão, o iceberg deveria ter um pouco mais de 18 metros de altura. As estimativas do jornal são provavelmente o mais próximo que podemos chegar. O iceberg que derrubou o Titanic era realmente formidável, e os icebergs ainda são uma ameaça. Ainda em 2007, o navio de cruzeiro Explorer atingiu um e afundou no Mar de Weddell, na Antártida. Felizmente, todos sobreviveram. A Patrulha do Gelo Internacional foi criada em 1914, após o naufrágio do Titanic. A organização ainda está em funcionamento hoje, composta por representantes de vários países. Usando aviões e radares, a patrulha localiza e rastreia icebergs maiores, disponibilizando informações para quem precisa e evitando outras tragédias oceânicas. Ficar na água a 21 graus por muito tempo definitivamente não fará bem à sua saúde. Uma temperatura de 10 graus é um pesadelo. A sensação é de muito mais frio do que o ar na mesma temperatura. Os passageiros do Titanic estavam na água com 2 graus negativos. Você pode imaginar o quão frio era isso? Até o iceberg que o transatlântico encontrou era mais quente. A água só não congelou por causa do alto teor de sal. Mas e se a temperatura estivesse mais alta? E se o navio tivesse afundado em um mar de, digamos, 50 graus? Teoricamente, isso poderia ter acontecido se as águas do Atlântico Norte encontrassem uma corrente quente na parte sul do oceano no dia do desastre. Mas este calor não teria sido o suficiente. A área dos oceanos é muito vasta e a temperatura é muito baixa à noite. A corrente quente por si só não faria diferença para quem estava no mar. Mas se o Titanic tivesse afundado em outro lugar em um determinado momento, talvez todas as pessoas pudessem ter sido salvas graças a um incrível fenômeno natural. Agora, todos a bordo. Nossa viagem para um universo paralelo vai começar. É uma noite sem lua, de 14 para 15 de abril. O Titanic colide com um iceberg. A água gelada inunda os convéses inferiores. O capitão envia um sinal de socorro. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, está a 95 km de distância do cruzeiro afundado. Na velocidade máxima, ele chegará em 4 horas. Isso é muito tempo mesmo em águas tropicais quentes, já que o corpo perde calor de qualquer maneira. O Titanic começa a afundar. A tripulação baixa os botes salva-vidas. Alguns dos passageiros saltam no mar. O navio está afundando. Não há mais botes, então você pula junto com outros passageiros. E parece que entrou em um enorme iceberg. A água é tão fria que é difícil se mover. Não dá nem para gritar, pois não há ar em seus pulmões. Neste momento, sente um calor agradável vindo das profundezas, que sobe acima dos joelhos e da cintura, depois atinge o pescoço. Finalmente, você recupera o controle de seus músculos e pode respirar profundamente. Então percebe que todos os outros passageiros sentem o mesmo. A água fica um pouco quente, isso o deixa feliz. Mas em um momento, o horror substitui a sua alegria. O oceano começa a espumar, e não por causa da alta temperatura, mas porque algo está subindo do fundo do oceano. Você ouve um som baixo e pesado vindo das profundezas. Não é o Titanic afundando, mas algo maior. Aí é possível ver um enorme iceberg nas proximidades, que está derretendo e um pedaço enorme se soltando. 1 milhão de bolhas aparecem na superfície, então você sente algo bater na sua perna. Milhares de estranhas rochas leves estão vindo de baixo, há também placas maciças entre elas. As pessoas as usam como botes salva-vidas. Você sobe em uma daquelas rochas e olha para o navio. Ele não afunda, pois toda a água está borbulhando e o empurrando para cima. Você pega uma das pedrinhas e entende tudo. É Pedra Pómez, um vulcão subaquático acordou bem debaixo da embarcação. Milhares de toneladas de rocha vulcânica estão flutuando na superfície. Após a erupção, o magma sacode toda a área, aquece a água e destrói o fundo do mar. Mas não resulta em nada destrutivo na superfície. A enorme pressão de centenas de milhões de litros de água suprime o poder do vulcão. Rochas derretidas da crosta terrestre são pressionadas contra o fundo do mar e as pedras Pómez sobem para a superfície. E aqui está o motivo para isso acontecer. A camada superior da Terra consiste em muitas partes sólidas, as placas tectônicas.
Elas colidem umas com as outras e se dividem. E quando uma parte se separa da outra, o magma surge imediatamente. Então, todos os vulcões são esses locais de falhas instáveis. Se o Titanic tivesse navegado sobre uma dessas áreas durante uma erupção, muitos passageiros teriam sido salvos. De volta ao universo paralelo, você percebe que o transatlântico começa a afundar novamente. A água não está mais borbulhando. O vulcão se apagou. Em questão de segundos, o oceano fica gelado novamente. Felizmente, você tem seu bote salva-vidas de pedra-pomes. Isso é o suficiente para esperar pelo resgate. Mas vamos imaginar uma situação sem vulcão subaquático e um iceberg, em que a água estivesse quente desde o início. Um dos motores no compartimento do motor do navio quebra. Vários canos estouraram por causa do aumento da pressão e agora há uma rachadura no casco. A água está enchendo os convéses inferiores e a embarcação está afundando. As pessoas escapam em botes salva-vidas. Há menos pânico, já que a noite está quente e ninguém está congelando. Cada passageiro recebe um colete salva-vidas. O Titanic está se partindo. Você entende que tem que pular. O gigante afunda. Muitos passageiros caem no mar horrorizados. Eles mergulham no oceano escuro e imediatamente vão para a superfície. O pânico e o caos completo tomam conta. O cruzeiro desaparece no escuro e finalmente tudo fica em silêncio. Alguns minutos se passam e você percebe que não há pânico algum. A água está morna. Quase todos os passageiros têm colete salva-vidas. Alguém está flutuando nos destroços do navio de madeira. Depois de algumas horas, a água não parece mais tão confortável. O oceano tira o calor do seu corpo. Para se manterem aquecidos, os passageiros nadam mais próximos uns dos outros em um círculo apertado. Sim, agora é bem possível esperar mais algumas horas até que o resgate chegue. As pessoas nos botes salva-vidas se aproximam e levam as que congelam a bordo. Elas se revezam, 20 minutos na água, depois 20 minutos nos barcos. É essencial não tirar a roupa, mesmo a molhada ajuda a manter o corpo aquecido por mais tempo. E quando parece que todos estão salvos, alguém grita. Uma garota em um bote parece assustada. Ela treme de medo e aponta o dedo para a água escura. Os passageiros tentam ver o que tem lá e percebem uma barbatana triangular. 1, 2, 3, são muitas. O barulho do navio afundando atraiu um grupo de tubarões. E agora eles estão rondando os sobreviventes, na esperança de satisfazer sua fome. Estão nadando devagar e não parece que vão atacar, mas é preciso manter os olhos abertos, pois estes são alguns dos tubarões mais agressivos e perigosos do mundo, os cabeças chatas. Eles podem ser ágeis, rápidos e imprevisíveis. Não nadam nas águas frias do Atlântico, mas a desse universo paralelo é perfeita para eles, que são fortes e resistentes, e criam a ilusão de lentidão para deixar suas presas relaxadas. São chamados de cabeças chatas por causa do focinho curto e rombudo, como o de um touro, e gostam de acertar um alvo ou outros tubarões com a testa. Vários deles estão abauroando os barcos. Alguém cai na água. Felizmente, as pessoas ajudam a pessoa a voltar. Os tubarões não recuam. Caos e pânico se instalam. Todos estão gritando e jogando água com os remos para assustar os peixes, mas isso não ajuda. Um dos tubarões abre a boca cheia de dentes e se agarra a um bote. Neste momento, você percebe mais barbatanas nas proximidades. Um bando de grandes tubarões brancos chega para a festa. Eles são alguns dos animais mais perigosos do planeta. São grandes, rápidos e fortes, e seus 300 dentes triangulares alinhados em várias fileiras são afiados como lâminas. Os bichos nadam ao redor dos barcos e assustam os cabeças chatas. Você cai do bote e vê uma grande barbatana se aproximando. O medo desperta o seu instinto de sobrevivência. Você está dando o seu melhor para nadar para longe dali o mais longe possível. Claro, é inútil, pois o tubarão é muito mais rápido e definitivamente irá te pegar. Você sente seu pé tocando o nariz do animal. O outro pé entra na boca cheia de dentes. Você grita de horror. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Isso porque essa espécie raramente ataca as pessoas. Se morde é apenas para testar. Afinal, a presa favorita dela é a foca. O bicho simplesmente perde o interesse se perceber que você não é uma. Mas se ele estiver morrendo de fome, não importa o tipo de presa. Para sua sorte, este não está faminto. Os sobreviventes nas embarcações também não têm quase nada a temer. Os tubarões brancos não os atacam. Eles podem empurrar os botes um pouco, mas apenas para testar. Os animais agora estão nadando para longe, mas um cabeça chata surge e parece que está com fome.
Ele está nadando na sua direção, abre a boca e uma buzina alta de navio penetra na água. É o RMS Carpathia que chegou para prestar socorro. Todos os tubarões nadam assustados. Os passageiros são salvos. De volta ao universo, a outra embarcação que estava por perto e poderia ter salvado os passageiros muito antes. Mas isso já é outra história.